Estamos ao vivo? Muito bem, gente, eu tô aqui me preparando para nossa próxima Belly Live com a professora Heloísa Tupinambá. Gente, essa é a nossa primeira live de danças polinésias, né? Meu Deus do céu! Professora Ariel! Ai, meu Deus! Professora Ariel! Professora, em sua homenagem, o copinho da Ariel. Beijo, prof. linda. Gente, eu tô aqui preparando a live pra gente fazer a nossa primeira live sobre danças polinésias com a professora Heloísa Tupinambá. Ai, professora Ariel, eu tô emocionada de lhe ver aqui, lhe amo também. Gente, professora Ariel também é minha professora, eu fiz os cursos dela, da Belly Dancer Academy. É uma honra tê-la aqui. Linda demais. Oi, Grazi. Também tô feliz de lhe ver aqui, Graziele. Eu tô esperando a professora Heloísa entrar para puxar ela. A professora entrou, vou puxar ela. Porangatuba, boa noite! Boa noite, tá me ouvindo bem, professora Heloísa? Perfeitamente, já vi que a Ariel Kali comentou aqui. Estamos podendo! Ariel, você é maravilhosa, inspiradora! Linda! Aí, ó, os simbolismos. É uma sereia mesmo. Adorei os brincos! Grazi, linda! Obrigada, amor. Gente, muito emocionada de ter a Ariel aqui assistindo a nossa live, né, professora Heloísa? Muito Afinal, demais. Mas ficamos grande conhecendo referência, né? Uma menina nós jovem que já é referência de dança do ventre no Brasil, no mundo. no mundo. Eu tenho alunas de Ori Taiti que fazem workshops com ela no México. Eu vejo elas publicando, marcando a Ariel. Eu fico, nossa, que legal. E a professora Ariel é tão humilde, gente. Nesse Tem sentido. uma luz assim linda sobre ela. Ela é linda. Mas vamos falar agora de você, gente. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui, professora Heloísa. É a nossa primeira live, gente, falando de danças polinésias. Vamos falar do Ori Taiti e da Hula. Para quem não sabe, a professora Heloísa também é paraense. Sou, graças a Deus, adoro. Nós somos paraenses, eu também sou paraense, né? Sou de Belém do Pará. E eu conheci aqui na comunidade a professora Heloísa, né? E, gente, eu achei linda as danças dela. E as danças polinésias, o Ori Taiti, a Hula, apesar de não ter conhecimento sobre o assunto. Então, resolvi chamar a professora aqui para nos ajudar a conhecer, porque de conhecimento nós temos fome e sede, sobre as danças polinésias e como essas danças estão atraindo mulheres brasileiras ocidentais e também porque mexe também com o quadril. Então acaba fazendo uma ponte com esse caminho da dança do ventre que nós aqui já conhecemos. Por favor, professora, se apresente. Primeiramente, Poranga Pituna, boa noite a todas. Meu nome é Heloísa Tupinambá, eu sou uma mulher indígena de Belém do Pará. Moro na cidade do Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Atualmente sou professora e bailarina de Hula e Ori Taiti, que são danças polinésias, danças indígenas polinésias, mas também fui bailarina de dança do ventre durante uns 6 anos aí da minha vida, final da adolescência até início da minha juventude. Até que eu esbarrei com o Ori Taiti, que foi meu primeiro contato com dança polinésia, antes da ULA. E aí, o primeiro encontro foi assim arrebatador pelos tambores, que são percussões diferenciadas, né? É completamente diferente a percussão polinésia da percussão árabe, até porque também a árabe é super complexa, né? A gente pensa em árabe pensando numa coisa só, mas são vários países, né? Você mais do que eu sabe disso. E aí os tambores foram que me pegaram de início. E também os desafios, porque é uma dança que, apesar de envolver. Isso agora focando só no Ori Taiti, tá? É uma dança que, apesar de envolver muito quadril, tem técnicas muito diferentes da dança do ventre. Então, foi uma paulada para mim no início, assim, para pegar, né? E as mãos, dedinhos sempre muito juntos, nada disso aqui. Isso aqui não existe na dança do ventre. Então, isso me pegou bastante. Só que eu quis me profissionalizar para ensinar isso aqui no Brasil
porque não tinham muitos professores. Hoje em dia a gente já tem alguns professores pelo Brasil, mas hoje em dia só está chegando mais assim, de curiosidade para as mulheres aqui por conta da internet. Porque as polinésias costumam fazer trends com funk. Elas gostam muito de funk, as polinésias. A maioria não sabe nem a letra, mas a batida, né, é uma coisa que toca as pessoas, né? É cultural, essa coisa que envolve o mover do quadril, né? E quando tem tambores, e o funk tem muito tambor ancestral africano. Então, elas misturam, né, as danças polinésias com funk. E isso tem chegado em brasileiros. Então, às vezes eu vou falar em algum lugar, pô, eu dou aula de Ori Tahiti, que é uma dança polinésia. E eu não sei o que é isso, não. Aí eu mostro um vídeo de uma grande referência internacional, tipo a Mata Tinimou, que os vídeos dela são bem famosos, e aí a pessoa pega e vira pra mim e fala, eu sei dessa moça, eu já vi esse vídeo. E aí eu comecei a notar, eu falei, nossa, então a gente tá numa era que agora as pessoas estão ficando mais abertas porque elas estão tendo acesso através da internet. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, em 1999 teve uma entrevista no Fantástico com a Glória Maria no Tahiti. Então, para a gente se pensar primeiramente as danças polinésias, a gente tem que pensar em geografia, a gente tem que pensar em história. Para não me alongar já mais do que me apresentei, eu quero saber se você tem algumas perguntas específicas, porque se eu começar a falar, mano, não termino mais. Eu tenho, eu tenho. Como não é a nossa cultura, mas o Brasil ele gosta muito de aprender não só sobre a cultura dele, mas também a cultura de outros países. Isso é muito legal, né, gente? Cultura é vida. Total, irmão. E em relação, por exemplo, ao filme da Moana, que é uma referência mais próximazinha aí que a gente teve, deve ter liberdade poética, claro. Mas fala um pouquinho pra gente da Moana. Eu adoro, quando eu vou falar de danças polinésias, utilizar os filmes da Disney, em especial da Moana e do Lilo e Stitch. O filme do Lilo e Stitch é um filme mais focado para a cultura havaiana, então não houve tanta liberdade poética. Agora, o filme da Moana. O filme da Moana tem uma cena que mostra nitidamente ela dançando com umas crianças e eles estão dançando o Ori Tahiti. Por que o Ori Tahiti? A palavra Ori significa dança na língua tahitiana, e Tahiti é o nome de uma ilha que fica no meio do Oceano Pacífico, especificamente numa área denominada como Polinésia Francesa, porque foi dominada pelos franceses. E essa dança, ela é muito popular não só nessa ilha, ela é muito popular nas outras ilhas polinésias. Então, há tipo que uma troca cultural entre esses povos, né? Então, ela é praticada em outras ilhas. O filme da Moana, ele é um conglomerado de referências de povos polinésios. Então, o filme ele vai mostrar o Ori Tahiti, que é a dança do Tahiti. Ele vai mostrar referências de uma dança que é bem desconhecida, que se chama Siva Samoa, que é uma dança que as mulheres dançam com um quadril bem paradinho, pernas paradas, e só movem as mãos, contando histórias com as mãos muito lento. Lembra até a dança indiana, Siva Samoa. Aparece essa referência no filme da Moana. Então, o filme da Moana pega a referência do Tahiti, de uma ilha chamada Samoa, e algumas referências que são compartilhadas entre esses povos polinésios. Tais como os povos indígenas do Brasil, eles possuem uma ancestralidade em comum. Então, por exemplo, eu sou tupinambá. Tupinambá um povo que tem uma língua, e essa língua ela vem de um tronco linguístico. Esse tronco linguístico é o tupi-guarani. Quer dizer que todo indígena vai ter uma língua que vai vir do tronco tupi-guarani? Não. Não tem. Tem outros. Por exemplo, o Krenak. Todo mundo já ouviu falar no Ailton Krenak. O povo Krenak não vem do tronco linguístico tupi-guarani, vem do tronco linguístico macro-G. Então, isso demonstra que são povos diferentes aqui no Brasil, mas que alguns têm ancestralidade em comum. Eu, povo tupinambá, tenho ancestralidade em comum com o Guarani, com o Guajajara, que vem desse mesmo tronco linguístico. Com a galera polinésia, é mais ou menos nessa mesma vibe. São famílias linguísticas polinésias, tipo assim, tem um ancestral, alguém que começou a chegar na Polinésia, foi se distribuindo pelas ilhas, e nessas ilhas foram sendo criadas outras etnias, outros costumes, outras culturas, e foram surgindo muitas danças. Uma coisa que me chama muita atenção, que isso é bem representado no filme da Moana, através da avó dela. Tava até zoando outro dia que eu falo, gente, eu me identifico totalmente com a avó da Moana, porque ela é a dançarina do filme, né? Começando por aí. Aí tem uma cena que ela fala, toda aldeia tem a maluca da dança, essa sou eu, não sei o quê, e ela tá dançando. Então, mostrando aquilo ali, e até numa cena do filme que aparece ela bebezinha, e o pai fala,
Tem tudo aqui, tem dança tradicional. Isso é muito mencionado no filme da Moana. E também muito feito referência. Porque esses povos polinésios que resistiram, estão resistindo até hoje à colonização, eles têm uma conexão com a dança, eu fico até arrepiada, extremamente profunda para se comunicar, para contar a história da vida deles, dos ancestrais deles, de linhagens genealógicas no Havaí, então isso é extremamente profundo. Então eles estão sempre contando e mantendo a cultura deles através da dança. Eu vejo muita profundidade nisso, e isso é muito bem representado no filme da Moana, apesar de que para representar a história da Moana foi criada uma ilha fictícia e tudo mais, mas eles tentaram englobar o máximo de referências polinésias, algumas palavras que tem não só no Tahiti ou não só no Havaí, mas em outras ilhas. Então é um filme que representa muito bem essa pegada do Ori Tahiti. É o único filme que mostra realmente o Ori Tahiti como uma dança que é popular na Polinésia e que também demonstra um pouco da história desses polinésios, que são os ancestrais de quem vem essas danças polinésias, né? Meu Deus, gente, que Dá-lhe aula! história, dá-lhe história. Adoro história, dá história. Pai d'égua essa. Ai, ai. Professora, conversando com você, você me disse que você se apaixonou quando você conheceu as danças polinésias, né? Por que essa paixão? A primeira coisa que realmente me tocou nas danças polinésias, depois que eu vim de um workshop, eu fui para um workshop com uma mulher de São Paulo, que é uma referência aqui no Brasil, é a Verônica Elis Cabral, que já trabalha há uns 20 anos com dança polinésia. Tem ela e tem a Renata, do Ohana Danças, que são duas moças maduras que já trabalham com as danças polinésias há uns 20 anos, entendeu? E Uhum. aí a Verônica deu um workshop no Rio de Janeiro, há quase 5 anos atrás. Foi a primeira vez que eu tive contato presencial. Eu já via na internet, fazia alguns videoaulas, mas nunca tinha feito presencial. Fiz com ela, eram 4 horas de workshop. Só que ela ficou encantada comigo porque eu realmente era muito boa, eu pegava muito rápido as coisas, e sou muito forte, mas é por conta da minha genética mesmo. E também porque eu vim de um bairro que era muito longe da onde ia ter aula, era tipo 3 horas de distância para ir e para voltar. Ela falou: Nossa, você quer muito? Eu falei: Com certeza, e eu vou vir todas as vezes. Ela falou: Então não posso te dar só 4 horas de aula, não. Mano, e aí a gente fez 8 horas de aula. Essa foi a minha primeira aula de Oritaiti presencial na vida, eu nunca tinha feito. Cheguei em casa, peguei o celular e comecei a pesquisar Oritaiti no Instagram. E aí eu achei um vídeo de uma mulher chamada Canânia Suega. No vídeo, ela era uma mulher que estava bem morenona, com um pareô amarrado, assim, tomara que caia, uma coroa de flores que se chama leipo na língua dos povos polinésios. E eu me vi nela. Eu nunca tinha visto nenhuma dança que eu me visse, sabe, fosse representada. Aquele papo que parece clichê, mas é muito verdade. É muito difícil certas pessoas se verem representadas em alguma dança, em alguma novela, em algum filme. Eu nunca tinha visto alguma dança que envolvesse fortemente os quadris e que de mulheres indígenas que eu me via nelas. Então aquilo ali foi um impacto para mim, assim, eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso igual essa mulher, eu quero dançar igual essa mulher. E aí eu tentei ainda levar um tempo a dança do ventre, porque eu era muito, eu sempre, quando eu me apaixono, me conecto por alguma arte, principalmente dança, quando se trata de dança étnica, eu me aprofundo mesmo. Eu estudava árabe, eu estudava derbaque. Não, eu não faço qualquer dança do ventre, não. Eu estudo dança do ventre no estilo egípcio. Calma aí, não é qualquer coisa, não. Então sempre foi uma coisa muito aprofundada, sabe? Para ter fundamento, não é só dança, não é só aleatoriedade, sabe? Eu sempre quis trazer o conteúdo para as pessoas, sempre quis desmistificar. Eu gostava de apresentar a dança do ventre como uma dança indígena também, porque originalmente ela é uma dança indígena. É uma dança que vem de nativos do deserto. Ninguém fala sobre isso. As pessoas ignoram isso completamente. E aí, quando eu vi essa mulher dançando o Oritaiti, que é uma polinésia, né? Eu falei, nossa, então quer dizer que tem mulheres parecidas comigo que fazem essa dança estupenda. E caramba, eu quero isso pra minha vida. E aí foi uma paixão. Eu comecei a perseguir isso. Adoidado. Comecei a pesquisar. Procurei outras professoras, fiz algumas aulas aqui no Brasil. Aí chegou um momento que eu vi que não tinha mais muito que eu aprender aqui, eu tinha que estudar lá para fora. E comecei a estudar com umas mexicanas. Até hoje, as minhas principais professoras são professoras mexicanas, grandes de renome, respeitadas lá no México também. Posso citar aqui Rana Luz, Leslie Espinosa Bustos, Ivy Gonzalez, Valéria Vignon. Espero que eu tenha falado certo. Mas são grandes nomes no México e me
motivaram a me aperfeiçoar a tal ponto que eu não consegui mais levar a dança oriental junto com as danças polinésias, porque são duas áreas completamente complexas, e para eu vir ofertar o melhor para as minhas alunas, eu tinha que realmente me tornar uma referência daquilo, me aprofundando profundamente mesmo, limpando bem a minha técnica, buscando certificados com professores renomados. Então, o que me fez me apaixonar mesmo pelas danças polinésias foi me ver naquelas mulheres dançando, ver mulheres indígenas dançando aquela dança que tem o Oritaiti, né, que tem tanta potência de quadril. Atualmente, o Oritaiti é minha verdadeira paixão. Mas eu consegui finalmente me conectar à Ula ou Hula, as duas formas de falar estão certas, tá? Por conta da minha filha de 2 anos, a Isis é apaixonada por danças polinésias e é meu orgulho, minha filha, porque ela já sabe a diferença entre Orita e Ula. Ela não confunde. Isso tem adulto que não sabe, tem adulto que estuda, mas não sabe a diferença. E ela já sabe a diferença. Só que ela ficou me pentelhando com aquele filme do Lilo Stitch, aquela cena da coreografia e tudo mais. E isso acabou me despertando um outro olhar para a Hula ultimamente. Então eu acabei finalmente me conectando mesmo com a dança. Porque essas danças, para além de ser pesquisa e tudo mais que eu realizo, né? Eu pesquiso, me tornei pesquisadora dessas danças porque elas me tocaram em algum ponto. Então, outro ponto também que me toca bastante, que me fez me apaixonar por essas danças, elas são forte resistência cultural indígena. Foram danças que foram apagadas, que foram proibidas, que foram tratadas como imoral, poderiam ter desaparecido e desapareceram por algumas décadas, em alguns momentos da história. E mesmo assim elas reviveram e estão aí presentes, e os polinésios sempre querendo compartilhar mais e mais da dança deles, eles vivem disso, é o trabalho deles. Então, assim, representatividade física como mulher indígena e também de resistência cultural indígena são pontos que me fizeram apaixonar pelas danças polinésias. Muito bonito o seu relato, o seu testemunho, né? Quando a gente se apaixona por algo, é porque tocou fundo no coração da gente. Exatamente. Exatamente. E aí a gente se identifica e encontra o nosso caminho. Eu Né? sinto isso Isso é também, muito eu sinto isso também. profundo. E, cara, hoje eu tive acesso a um artigo muito doido, que um amigo que eu falar aqui vai virar conteúdo para um próximo vídeo, mas eu vou dar um spoiler aqui, né? Eu postei um último vídeo que eu comecei com essa ideia de fazer vídeos educativos, porque antes eu queria fazer vídeos falando sobre as referências internacionais do Ouro Itaiti. Só que a galera aqui no Brasil está começando a conhecer essas danças, então não valeria a pena eu pegar e fazer um vídeo sobre uma top estrela internacional se a galera ainda não sabe nem o que é Ouro Itaiti direito, né? Então eu comecei a fazer vídeos educativos. Nisso, uma galera me manda mensagem, eu respondo sempre com muito carinho e respeito. E aí, um parente, nós indígenas, de diferentes etnias, nós se chamamos de parentes e nos reconhecemos enquanto irmãos de luta. Então, a gente se refere sempre um ao outro como parente, parenta. E aí, um parente meu tupinambá lá da Bahia me mandou mensagem esses dias falando: Elô, você sabia que os tupinambá têm genética polinésia? Eu falei assim: não, eu nunca ouvi falar sobre isso. E Também aí, cara, eu vou te mandar um artigo aqui, porque eu li um artigo de 2020, isso eu li mesmo, tá? Que fala que houve troca genética entre indígenas da Amazônia e polinésios, e isso é confirmado em genomas. Foram, sei lá, umas 500 pessoas entrevistadas e estudadas da Polinésia e de indígenas da Amazônia em 2020, esse artigo. E aí houve comprovação de que houve essa troca genética há 800 anos atrás. Só que não souberam precisar se foram polinésios que chegaram na Amazônia ou se foram indígenas da Amazônia que chegaram na Polinésia. Isso é o que não se sabe. Mas que houve troca genética, houve. Isso eu já sabia, beleza. Só que aí agora surgiu um novo artigo científico estudando especificamente alguns povos daqui do Brasil, do México e dos Estados Unidos, para encontrar diferentes genomas nessa galera toda, né? E aí descobriram que um povo, Tupinambá, qual é o outro lá do Nordeste? Mas tem mais outros dois povos. Ah, tá. Tupinambá, Tupiniquim e Potiguara, que são 3 povos que resistiram, que são do mesmo tronco, Tupi. Foi descoberto que esses povos tiveram troca genética com polinésios. Tem isso no nosso genoma. E aí, hoje eu estava, por conta da live, eu fui parar para ler o artigo que ele tinha me mandado há alguns dias e eu ainda não tinha conseguido ler. E eu fiquei extremamente emocionada, porque, cara, as danças polinésias, quem escuta as músicas, assim, começa a se conectar com essa atmosfera.
costuma sentir sensações diferentes. E isso eu falo, eu estou relatando o que me relatam minhas alunas, pessoas que eu apresento essas danças, né? Falam, nossa, eu senti uma... Outro dia eu fiquei emocionada, porque uma aluna minha ficou emocionada com uma aparima, que é um segmento do Oritaiti que as músicas são mais lentas, as letras das músicas contam histórias. E essa minha aluna ficou emocionada com uma música que a gente estava chorando, então a gente estava dançando. E aí eu falei, cara, eu também já chorei muito com essa música. E é muito engraçado, porque são músicas que falam sempre de natureza, de conexão com o corpo feminino, com os ancestrais, né? Sobre essa resistência, sobre perpetuar a cultura. Muitas músicas, antes de saber a tradução, eu já começo a ficar emocionada, chorar de cheia de água mesmo. E aí, quando eu descubro a tradução, choro mais ainda, porque faz total sentido. Então, quando eu entrei em contato hoje com esse artigo que dizia isso, dos Tupinambá, dos Tupiniquim e dos Potiguara, eu me arrepiei toda na hora. Eu falei assim, nossa, isso para mim realmente faz muito sentido, porque as músicas taitianas e também havaianas me causam uma sensação nostálgica no meu espírito. E outro dia eu vi uns comentários no último vídeo que eu postei, muita gente comentando umas coisas muito diferentes, né? E um cara comentou assim, nossa, eu escuto umas músicas havaianas e isso me causa uma nostalgia. Um cara brasileiro comentando isso. E outro dia uma mulher respondeu ele, falou assim, nossa, eu também, me dá uma sensação de saudade. E é uma coisa que é inexplicável, assim, basicamente, mas, enfim, é sobre. Eu, para quem não sabe, eu já fiz uma aula com a professora, né, Heloísa. E professora, apesar de ter sido meu primeiro contato, de ser diferente de quem já tem mais contato com a cultura, com a musicalidade, com a dança, a sensação que eu tive é que a energia é muito positiva da música e da dança do Ori Tahiti. Então, dizem, né, que nós somos energia. Então, a vibração energética eu achei muito boa, muito terapêutica, muito calma, para gente que muitas das vezes busca na dança, na arte, um conforto, né, dessa vida corrida e sofrida. E então eu senti essa energia, essa coisa positiva, esse bem-estar, essa calma. Outra coisa também que eu gostaria de dizer para nós que estamos aqui para conhecer o Oritaiti é que não existe só a modalidade super acelerada, avançada, é isso? Na Exatamente. velocidade 6. Não, também existe um negócio mais Mais calmo, mais lento, mais tranquilo. suave, né? Você dançar sem maltratar seu joelhinho. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso agora, então, já que você tocou nesse ponto, né? Porque eu sou uma das precursoras da minha geração, né? Eu citei as mais velhas, mas da minha geração eu sou uma das precursoras. E aí é uma tentativa e erro. A gente vai conhecendo o público, a gente vai entendendo as mulheres, o que elas estão querendo ou não com aquela aula ou não, né? É E a verdade. gente, quando também é mais nova, a gente engata nesse negócio de dar aulas de dança, né? A gente busca trazer aquilo que a gente está acostumada e conforme a gente ensina. Então, assim, em linhas gerais, aulas internacionais, workshops, as aulas são muito pauleira. Por quê? Porque não se dividem em turmas, segmentos, né? Vertentes. Então, por exemplo, a gente sabe que na dança oriental existem também suas vertentes. Existem o Saíde, o Ballad e por aí vai, correto? Correto. Então, na dança polinésias também tem isso. Na ULA tem segmentos, tem a ULA Auana e tem a ULA Carrico. A ULA Carrico seria uma aula mais tradicional, mais pá, seriazona. A ULA Auana seria quase como uma aparima, mais lenta, mais fluida, mais contemporânea. E no Ori Tahiti a gente tem a Aparima, que também parece a Ulauana, mas fluida, lenta, movimentos sinuosos de quadril, isso, movimentos sinuosos de quadril, as mãos contam histórias. Isso é Aparima, porque Apa significa gestos e Rima significa mãos. Então, Aparima são gestos de mãos que contam histórias. Então, é uma vertente completamente tranquila. Só que tem a outra vertente, que é a que as pessoas costumam conhecer o Ori Tahiti com vídeos na internet, que é a Oteia. A Oteia é agilidade de quadril, resistência, força, explosão de energia. Os movimentos têm que ser rápidos de quadril, porque eles precisam estar em harmonia com os tambores polinésios, que são tambores super ágeis. É uma coisa assim muito frenética, mas muito poderosa e muito em volta do passo mais conhecido do Ori Tahiti, como eu costumo me referir, que é o Farapo, que lembra um pouquinho o redondinho da dança do ventre, só que com outra técnica, obviamente, que dá aquele up, né, na dança.
Mas, então, nessa aventura toda que eu estou vivendo de dar aulas e entender as mulheres, eu comecei a perceber que eu não posso vir trazer para elas do modo que me é apresentado pelas polinésias, pelas mexicanas, pelas mulheres dos Estados Unidos. Não dá. Lá fora é outra vibe. Lá não se divide turma em Aparima, hotel, não. Tudo é na mesma aula e sorria, tá cansada, volta, porque a galera já tá num ritmo frenético. Então, o Ori Tahiti e a Hula são danças que elas já são disseminadas pelo mundo. Já tem. No México, as pessoas são muito apaixonadas. Eu admiro muito as mexicanas, porque eu acho que elas são as mais próximas da gente. E são grandes pesquisadoras, são grandes bailarinas mesmo. Sem elas, que seria de mim, entendeu? Porque muito do que eu sei, eu devo às mexicanas. Então, eu vou sempre puxar a sardinha para elas mesmo. São mulheres muito humildes, muito estudiosas, muito respeitosas, tá? E que são respeitadas até pelos polinésios, para vocês terem uma ideia, tá? Só a gente top que tem lá no México. Então, são danças completamente disseminadas pelo mundo desde a década de 80, desde a década de 90. Eu tentei perguntar para algumas professoras minhas do México como que surgiu o Ori Tahiti lá, porque eu já pesquisei artigos, já tentei achar alguma revista, alguma coisa que, poxa, contasse a história de como é que surgiu lá. Não acho nada na internet, ainda pelo menos, mas enfim. E aí, uma dessas professoras, qual é o nome dela? Lorena, alguma coisa, também mexicana, falou assim pra mim: Elô, eu não sei como é que chegou no México, mas sabes que foi mais ou menos na década de 80 que veio a Macau Foster. Para quem não sabe, Macau Foster é uma senhora de hoje em dia, uns 80 anos, que é grande referência internacional de Ouro Tahiti. Ela é uma mulher indígena, zona maravilhosa de uma ilha lá polinésia que não é o Tahiti, mas ela é polinésia. E ela chegou no México, até hoje essa senhora vive fazendo workshops lá com a família, tem filho, tem neto, pessoal já tudo lá dando aula de Ouro Tahiti lá no México, todo mês estão lá, o pessoal tá lá. Ela falou: eu não sei como chegou, mas dizem que foi com a Macau. Macau trouxe pra cá e nós mexicanos amamos, nos apaixonamos, entendeu? E essa professora, eu lembro que foi minha primeira professora internacional, a Lorena. Ela me mandou o currículo dela e estava escrito lá que ela aprendeu a dançar Ouro Tahiti no ensino médio, era uma matéria da escola curricular, lá no México. E eu achei isso assim muito doido, porque eu nunca imaginei uma coisa dessa, né? Então é porque realmente foi abraçada lá, né? E aí, enfim, aí uma dança completamente disseminada lá pra fora, e a galera, então, como já é disseminada e já é conhecida, eles ensinam os ensinamentos das danças, tanto da Hula quanto do Oritaiti, no estilo das mulheres polinésias. É pauleira, é toda dançando aqui a parima, depois já é alté, não tem tempo, muito tempo para respirar, não, vamos que vamos, o tempo passa, urge. E aí eu tentei fazer isso no início com as minhas alunas. Vi que não dava certo. Porque, primeiro, as mulheres não estavam acostumadas com esse ritmo. Dois, nem todo mundo estava afim de um super cardiozão, que todas as aulas internacionais são assim, ninguém estava afim. Três, eu não tinha uma metodologia de ensino quando eu comecei a dar aula. Vai fazer 2 anos que eu dou aula. Eu não tinha uma metodologia de ensino. Então, o que eu fazia? Eu tentava não, ensinava a técnica conforme me foi ensinado, né? Como toda bailarina, vai estudar, aprende a técnica. Aí as questões mais de pesquisa, você mesma que pesquisa, então, nanã, né? Tentava passar a técnica, só que era muito difícil para as minhas alunas, eu percebia, né? Que era muito difícil delas pegarem. E eu já estava no nível avançado porque eu já tinha caminhado longas pedras de caminho, já tinha, né, pegado muitas pedras, né? Então, eu já estava bem, porque assim como elas, eu tive a mesma dificuldade, porque eu não tinha uma metodologia que me facilitasse eu aprender rápido, por exemplo, o farapo. Eu tive que construir ele durante os anos. Então, eu falei, cara, cheguei um dia em casa, tipo, já tinha uns 5 meses que eu estava dando aula, né? E eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, não sei o que que é. Mas tem que fazer alguma coisa diferente para as mulheres brasileiras, para elas aprenderem a dançar, porque a gente tem um quadril muito forte. Isso as mexicanas sempre falam para mim: nossa, muito fuerte tu cadeira. E aí eu, reparando com elas, realmente a gente tem um quadril diferenciado. E aí eu criei uma metodologia de ensino que é baseado em módulos com cronogramas diferenciados para cada módulo. Vai do iniciante ao avançado e também tem o pós-avançado. Para aquela aluna que quer ser bailarina profissional ou quer vir a dar aulas, porque um dos meus objetivos também em ensinar é criar novas professoras de Oritaiti pelo Brasil e que partam realmente da minha metodologia de ensino, porque o meu diferencial, e vocês podem ver nas minhas redes sociais aí depois, né, são as minhas alunas, não sou eu. Então, muito da minha publicidade são as minhas alunas dançando muito bem, muito limpas, muito bonitas, porque muitos polinésios me seguem. E eu já fui até recomendada por professores
professores da França para aluno internacional aqui no Rio de Janeiro, que chegou para mim, eu falei, opa, quem me indicou para você? Ah, fulano de tal lá da França. Eu falei, gente, então quer dizer que estão me observando. Então aí cria mais ainda responsabilidade sobre o que eu estou passando. Então eu sempre faço muita questão que as minhas alunas dancem muito bem. Mas, claro, sempre com muito amor, com muito cuidado, com muito respeito, com muito carinho, né? Com muito acolhimento. Que também é uma coisa que eu busquei transferir para o meu ensinar, porque durante a minha trajetória foi muito difícil conseguir professoras que me trouxessem esse abraço. Infelizmente, no meio da dança, é muito difícil a gente encontrar, assim, professoras que nos acolhem, inclusive na nossa individualidade do nosso processo. Então, eu peguei e falei assim, não, eu quero ensinar de um jeito diferente. E aí, dentro dessa metodologia de ensino, eu criei objetivos diferentes que eu comecei a soltar o quadril de mulheres diversas. E aí eu comecei a publicar isso na rede social. Foi um burburinho, né? Porque primeiro eu pedi a permissão para a aluna se podia publicar o vídeo do primeiro farapo da vida dela. E dois, porque eu fazia questão de botar na legenda bem grandão. Primeiro farapo de fulana de tal. Isso só com a metodologia de Heloísa Tupinambá. O que é a mais pura verdade. Então, virou meu orgulho. Só que para essa metodologia surgir, houve testes. Então, o meu primeiro teste foi uma aluna minha que, inclusive, é professora de dança do ventre. Tem 60 anos, mas é uma mulher, olha... Amor, eu quero chegar nos 60 anos igual aquela mulher. Cecília. Cecília, se tu vê isso daí, minha filha, sabe que tu é minha inspiração. E aí eu testei com a Cecília. Tem um vídeo aqui, depois eu ponho pra você. E a Cecília fez farapo. E eu falei, cara, esse negócio dá certo. E aí eu comecei a tentar fazer com um monte de mulher. Magra, gorda, alta, baixa, 20, 30, 15 anos de idade, 40, 50, 60. Todas fazem, todas fazem. Só que é aquilo, é uma metodologia, então elas fazem não porque elas sabem a técnica. A técnica, qualquer um faz um videozinho no Instagram e, olha, é só você apertar a barriga e flexionar a perna. Isso é técnica, beleza. Agora, você conseguir fazer isso é outra parada. Aí eu faço um trabalho que é de 40 a 60 minutos, bem cansativo mesmo, para soltar o farapo. É uma aula só de farapo, e aí eu solto qualquer farapo. Só que eu sempre falo, olha, não é 15 segundos te explicando a técnica, não. É um trabalho mesmo, um cardio. E aí eu comecei a fazer isso com as mulheres aqui pelo Rio de Janeiro, com as alunas online, e começou a dar certo. Só que eu comecei ainda a perceber que mesmo assim, com essa facilidade que eu trouxe corporal para as mulheres, né? Muitas mulheres não querem praticar a OTEA, que é esse segmento mais cardio do Oritaiti, que a gente sua mais, é mais cansativo, né? Nem todo mundo está disposto. Depende do dia da pessoa, ou também depende do cotidiano e da rotina da pessoa que ela está levando, se é uma pessoa que ela faz muita atividade física ou não. Então, isso interfere, né? Em como é que vai ser ensinado. E aí, o que partiu da minha ideia nos últimos tempos, né? Que agora estou implementando oficialmente. Eu estou criando turmas separadas, por segmento. Então, agora a gente tem uma turma de Aparima, online segunda-feira, 8 horas da noite. Todas as turmas são iniciantes, tá? Mas é só para Aparima. Então, é um segmento que é lento, é sinuoso. Você não vai ficar morrendo, não vai ficar suando. Vai trabalhar muito movimentos de mãos, vai contar histórias, florzinha, estrela, o sol, lua e por aí vai. E aí, movimentos sinuosos de quadril. Isso é a Aparima. Então, uma turma só de Aparima. Que a mulher, ela quer praticar aquela dança, mas ela não quer morrer, entendeu? E aí, a outra turma é mista, que são as terças, que é 11 horas da manhã e 8 horas da noite. Mista, a gente trabalha os dois segmentos. Então, um momento tem aula que vai ser só de Aparima, tem aula que vai ser só de Otéia, e vai ter aula que vai ser um pouquinho de Aparima, um pouquinho de Otéia. Então, isso é a turma mista. E tem a turma só de cardio, que é o Oritaiti Cardio Otéia, aperfeiçoamento do farapo, que é para aquelas alunas que elas querem trabalhar o farapo, que elas querem trabalhar a otéia, estão dispostas a gastar energia corporal, suar mesmo e pauleira. Aí é quinta-feira, 9h15 da noite. Ai, meu Deus. E isso são só das vertentes dos segmentos do Oritaiti. Então eu entendi que para as mulheres brasileiras que estão chegando, que estão conhecendo essas danças polinésias, o melhor para todas, assim, para começar a se conectar, seria começar pela Aparima. Mas isso dentro da minha metodologia de ensino. Não quer dizer que é assim internacionalmente, não, entendeu? Internacionalmente é pauleira, é uma aula que a gente vai trabalhar tudo ao mesmo tempo, os dois. Isso é uma forma que eu estou entendendo que é mais fácil de chegar nas mulheres para vir trazer elas para essa modalidade. Porque não é para trazer e tomar de outra modalidade, não, hein? Pelo amor de Deus. Eu sempre falo que o Oritaiti, ele é uma dança que tem técnicas muito poderosas de quadril, realmente.
e que trazem muitos benefícios para outras modalidades. Então, por exemplo, eu tenho muitas alunas de dança do ventre, que são professoras ou alunas de dança do ventre. Tem aluna até que é do Tribal Fusion. Se eu falei errado, me corrija. Mas, enfim, e aí todas elas falam, nossa, Elô, eu sinto que a minha dança ela deu um upgrade, eu me sinto muito mais forte no quadril, eu sinto muito mais mobilidade na minha pelvis. Então, porque são técnicas completamente novas para o nosso corpo e que trazem muito mais força e resistência para essa região pélvica e de quadril. Então, quem faz outras danças tem só a agregar, não é nada para ser tirado, só faça Oritaiti, só faça aula. Não tô dizendo isso. Tô falando que essas danças têm a agregar para vocês em outras modalidades também. Ai, gente, é verdade. Quando eu fiz a aula com a Elo, primeiro, assim, eu não dei conta de ficar muito tempo com o joelhinho dobrado. Então, ela é muito acolhedora, ela respeita o seu corpo. Se você não consegue, tá tudo bem. Vá no seu tempo. Isso também é para as pessoas entenderem que quando você começa, você não precisa ir lá para o fará, para a velocidade 6. Você pode fazer as modalidades das danças polinésias mais light, e conhecendo, e se permitindo, e vivendo, vivenciando. E eu notei assim também, gente, que conforme você vai conseguindo fazer, suas pernas vão ficando lindas. Meu Deus do céu, a perna vai ficando linda. A gente trabalha muito quadríceps, né? Porque eu sempre gosto na primeira aula de diferenciar semiflexão de pernas e flexão de pernas. O que muitos profissionais, não é uma crítica, tá? Ninguém, tá? Mas é porque foi disseminado assim no ensino no Brasil há anos, tá? Então as pessoas não sabem diferenciar semiflexão de flexão de pernas. Então as pessoas costumam chamar aquela dobradinha de joelho leve, que deixa o joelho molinho, de Uhum, flexão. Mas isso não é flexão de pernas, isso é uma semiflexão. No Oritaiti a gente dança realmente flexionada. É claro que uhum. quando a aluna ela inicia, ela não é obrigada a atingir o nível da Matatini Mo, que é uma grande referência internacional. Matatini tem uma flexão de pernas sinistra. A menina começa a dançar a altura dela aqui. Quando vai começar a dançar, ela vai pra cá. É um negócio assim. Mas ela dança desde 2 anos de idade, igual a minha filha. Se minha filha quiser dançar no futuro, vai arrasar, porque ela dança desde meses de vida. Eu não tive esse contato com 2 anos de idade. Mas enfim, aí quando você começa a ter esse contato com a dança, com o Oritaiti, a Ula também dança flexionado, tá? Você vai criando resistência e vai desenhando a tua coxa. Então tem época que eu não consigo para academia. Eu sempre recomendo para as minhas alunas fazerem musculação e pilates para ajudar a ter mais força e resistência no Oritaiti. Mas para quem é aluna, não é necessariamente uma obrigatoriedade. Para quem dá aulas, como eu, que dou 7, 8 horas de aula por semana, eu tenho que fazer musculação. Eu tenho que estar com as pernas fortes mesmo, senão fica muito difícil para dar aula. Mas, no geral, quando eu fico sem malhar, eu tenho um episódio muito engraçado. Foi no início do ano, que eu fiquei uns 2 meses sem ir pra academia. E aí retornei, tinha mudado a minha série. E aí eu pedi ajuda pra uma menina na academia, uma menina linda, sabe? Novinha assim, toda malhadona, maravilhosa. E aí eu pedi ajuda pra ela. Eu falei assim, pô, você sabe como é que usa esse aparelho aqui? Aí ela me olhou assim, ó. Você não malha, não? Eu falei, não, eu tô parada, tem 2 meses. Aí ela, nossa, mas a sua perna é super torneada. Aí eu falei, é porque eu sou professora de danças polinésias. Todas que começam a dançar Ori, Tai Chi, Ula, como você trabalha a flexão de pernas e trabalha esse quadríceps, né? É natural ele começar a crescer e ficar muito desenhado. Outra coisa muito interessante do Ori Tai Chi é que a gente trabalha muito contração abdominal. Então é como se a gente estivesse fazendo abdominal durante a dança da gente. Então, quando eu parei a minha filha, eu tive cesariana, fiquei uns 2 meses parada, retornei no terceiro mês e fiquei parada entre aspas. Bailarina é difícil ficar parado, É parado. verdade. Eu tentava, mas assim, oficialmente, depois do terceiro mês, eu voltei com tudo para pro Ori Tai Chi. E aí minha barriga ainda estava muito inchada, eu estava com um problema de autoestima muito grande, porque quando a gente tem um filho, o nosso corpo se transforma, e isso mexe muito com a gente. Mas assim, em 1 mês de aula de Ori Tai Chi, eu já senti a minha barriga voltando pro lugar. Eu já estava com o abdômen muito mais firme e com o meu corpo mais firme também, na postura, nas pernas. Então eu comecei a ver que, caramba, é uma dança também muito boa para a gente trabalhar a postura corporal, para trabalhar também a cintura. Por quê? Quando eu era bailarina de dança do ventre, eu notava que a minha cintura era desenhada. Eu notava. Acho que toda bailarina de dança do ventre nota isso, que a gente tem uma cintura mais desenhada, né?
por conta dos movimentos de quadril. Uhum. Só que no Oritaiti isso se acentua. Então é possível ficar ainda mais acentuada a cintura. Com os 6 meses que eu tinha voltado oficialmente a dançar, né? Eu percebi que a minha cintura estava muito mais desenhada do que era quando eu era bailarina de dança do ventre. Então trabalha certas musculaturas do corpo que a gente não costuma trabalhar em outras danças. Por isso que são técnicas realmente que trazem um diferencial para outras danças. Tem bailarinas que eu sigo, tem uma mulher da Espanha que ela é, eu ia falar palavrão, ela é muito boa. Ela é muito boa no Ori Tai Chi e ela é muito boa no Tribal Fusion. E eu vejo nitidamente que ela só é muito brava no Tribal Fusion porque ela também é muito boa no Ori Tai Chi. E eu vejo que isso casa. Como eu sou realmente, assim, especialista nesse assunto, que eu pesquiso há 6 anos isso, né? Eu consigo ver visivelmente, quando ela via vídeos, eu sentia que tinha um diferencial. Eu falei, nossa, parece até que ela faz dança polinésia. Depois eu descobri que ela realmente também dava aula de Ori Tai Chi. Eu falei, nossa, eu não estava enganada. É um negócio diferencial para o corpo. Então, com o tempo, mesmo a aluna não malhando, não fazendo musculação, a perna, com 1 mês de aula, você já sente a diferença. Com 1 mês de aula, tu já sente diferença. Tua perna é muito mais torneada. Tua postura é muito mais arcada. O abdômen é muito mais contraído. Eu sempre falo para as minhas alunas, tem mulher que acha que tá meio barrigudinha. Na maioria das vezes não tá. Só tá com a barriga assim porque tá com o abdômen relaxado. E aí tu vem pro Oritaiti, tu trabalha essa contração abdominal, fica 1 hora pelo menos aí na aula, forçando essa contração abdominal. Quando tu sai dela, o que que você criou ali? Memória muscular. Então os teus músculos do abdômen, opa, não posso ficar mais tão relaxado assim não. Na semana seguinte, próxima aula, nossa, já tenho muito mais controle. Então, com as minhas alunas, eu sempre tento trabalhar esse acolhimento, porque isso também parte da minha experiência pessoal enquanto aluna. Eu não tive isso. Então, nunca tive uma professora, nem do Brasil, nem mexicana, que falasse assim pra mim: calma, respira um pouco. E eu acho que super precisamos parar para respirar, tá? Eu super acho. E eu achava isso um absurdo. Eu falava, cara, mas é meio que desumano, né? Não parar um pouco, você tá cansada, já você quer pegar o quê ali? O que você vai aproveitar de uma pessoa que tá morrendo ali, de cansaço? Não tem o que aproveitar. Então eu falei, isso aí eu não vou trabalhar dessa forma, entendeu? Então eu sempre acolho mesmo as minhas alunas e me coloco no lugar e sempre faço questão de lembrar, olha, também já fui aluna iniciante. Eu sei como é que é isso. Mas ao mesmo tempo é muito bonito acompanhar cada evolução e ver a aluna ficando resistente para o Ori Tai Chi. Então, há alunas que, nossa, não, professora, não aguento mais, está muito ruim isso aqui, eu vou parar. Não, tudo bem, para, mas volta para a aula. Passou assim os 2, 3 meses, a aluna já não para mais quase durante a aula. Já tá. Eu já tô cansada e a aluna já tá como? Não, vamos continuar, já tô de boa aqui. Então você vê que, caramba, ela criou a resistência dela. Mas assim, tem que ter muita entrega, muita dedicação, muita vontade, né? De estar ali naquele momento presente, completamente presente dentro do seu corpo e trabalhando cada musculatura, até dos braços, né? Por exemplo, no Ori Tai Chi e na Ula, a gente não trabalha com braços aqui embaixo, assim. A gente Uhum. trabalha com braços altos. Então, isso aqui, minha musculatura está ativada o tempo todo. O que que trabalha aqui? Mão e punho. Mão e punho. Mão e punho. Porque o que que vai chamar a atenção para a gente nas danças polinésias são as mãos e os punhos. Não é braço, não é ombro. É braços retos e mão e punho. Isso é o charme das danças polinésias. Olá, maestros, como levar essa luz de la Argentina? Ah, saludos! Buenas noches, Buenas noches! professora Heloísa. Você falou um negócio que eu gostei muito, que são os significados dos gestos que contam uma história. A dança, ela conta, é a hula que conta uma Na, história. na, na Ula e na Parima do Oritaiti. A Paraíba do Oritaiti conta uma história, então tem um significado, tem uma ancestralidade, tem uma narrativa sendo contada ali. Qual é a história que é contada? Como são contadas? Isso vai depender da música. Na língua taitiana, eles chamam as canções de rimenes. Rimei. Cada rimene vai ter um tema específico. Então, o rimene poderá falar só das tiares. Tiare na língua taitiana significa flor e ela tem alguns simbolismos de mãos que a gente pode representar. Então, eu posso pincelar minha mão, pegar aqui, colher uma flor. E essa flor, ela pode desabrochar. Mas eu também posso enfeitar ela aqui, ó, no meu ouvido. Eu posso esticar a minha mão e colher aqui essa flor.
Então, esses movimentos eles vão ser muito utilizados se o He-Man está focado na flor tiare, porque tem uma flor lá no Tahiti que o nome dela é tiare, mas tiare também é palavra para flores em geral. Então, eles têm, os tahitianos têm uma conexão muito grande com essas questões das flores. Voltando para a questão dos He-Mans, o He-Man ele poderá falar especificamente de flores, ele poderá falar especificamente de alguma lenda, de algum deus do panteão polinésio tatiano. Poderia falar de ancestralidade da mãe terra ou da sua própria mãe, entendeu? Então, esses movimentos de mãos, eles vão depender do tema da canção, do tema do He-Man. E isso acontece também dentro da Ula. Então, na ula, tanto a ula auana quanto a ula carrico tradicional, né? Nas duas, eles vão ter. Lá eles chamam canção de mele, até lembrei agora. No Havaí é mele, então no Tahiti é rimene. Os meles do Havaí também são por tema. Do que vai falar essa flor? Tudo que eu for contar com as minhas mãos vai depender da letra da música, do que aquela canção vai estar contando. Então, da mesma forma que ocorre no Tahiti, vai ter uma canção que vai falar do mar, que vai falar da deusa Pele, aquela deusa vulcânica bastante famosa, quando vamos falar do panteão polinésio. É, vai depender realmente do tema da música. É ali que a gente vai entender. E aí, uma coisa interessante da bailarina estudar é também um pouco de vocabulário. Porque se a gente quer dançar uma parima do Oritaiti, que conta histórias, ou uma ula uana ou ula carrico, que contam também histórias com as mãos, a gente necessariamente vai ter que saber uma coreografia e estudar a tradução da letra. Porque imagina a música tá falando de Moana, que é o oceano, e tu tá fazendo flor. Nada a ver. Então tu tem que saber, para estudar a coreografia, tu vai estudar a letra. Mas se de repente em casa você só quer estudar a parima, você só quer se conectar com a sua dança, como é que você faz isso para interpretar uma parima se você não sabe falar a língua taitiana? Bom, eu costumo falar para as minhas alunas, tem material teórico disso, tá? Eu construí um material teórico de vocabulário taitiano e vocabulário havaiano. Então, eu estudo esses vocabulários e eu consigo interpretar uma parina, se você botar aqui agora, eu vou conseguir interpretar plenamente, só traduzindo algumas palavras. Então, alguns sentidos. Então, eu já sei o que é o corpo na língua tatiana, eu já sei o que vai simbolizar a mão, a flor, do que ele está falando, eu já consigo reconhecer, mas eu já estudo há uns 6 anos. Então, hoje em dia, eu já reconheço, entendeu? Então, eu trago essa facilidade também para as minhas alunas, essas dicas, essas coisas que eu não tive, que eu fui construindo pegando pedra por pedra. E aí eu falo, não, é possível sim a gente interpretar uma parima. A gente só precisa estudar um pouquinho de vocabulário, entendeu? E aí eu já ofereço o meu material teórico. A aluna que se matricula em alguma turma online, ela não paga por material teórico, ela recebe material teórico, entendeu? Então, a gente conhecendo os vocabulários, um pouquinho que seja, de palavras muito usadas nas músicas tatianas ou nas músicas havaianas, isso já vai facilitar muito uma improvisação. E sobre as letras, tudo que vai ser representado com as mãos, como eu falei, vai depender do tema de cada música. Então, se for uma história sobre ancestralidade, colhe, colhe, levanta e desabrocha. Ah, adorei. Tá Eu lindo. adoro. Eu tava ensinando ontem para umas criancinhas, elas ficaram um tempão assim. Mas enfim, aí a história desenrola da música e você vai interpretando a música. Por exemplo, aquela. Eu postei um vídeo dançando a coreografia do Lilo Stitch, do Remelle no Lilo, né? E todos os meus movimentos de mãos estão conectados com a letra da música. Uma coisa assim. E é uma coreografia que não é minha, é uma coreografia que eu vi no YouTube, mas de uma grande bailarina de hula. E se você prestar atenção na letra da música, na tradução e nos meus movimentos de mãos, eu estou interpretando a letra do início ao fim. Até o momento que ele fala cala, que ele está saudando. Essa coisa de saudar é muito presente nas danças polinésias. É tipo assim, tudo a gente sauda. Eu no meu dia a dia, meu marido tá falando, oh! E eu tô. Ele, Heloísa, não dá pra te levar a sério. Fala, amor, calma aí. Porque é muito legal, é o tempo todo essa coisa muito, sabe, muito sinuosa. É muito gostoso de dançar, né? De se Sabe, né? entregar, sabe? Eu adoro a parima e adoro a ula. Só que a ula não é só a ula auana, né? Tanto na auana, que é mais contemporânea, quanto na carrico tradicional, as duas vão contar histórias. Só que com diferentes intensidades.
Professor, uma coisa que você falou que eu gostei muito, porque assim, eu amo estudar. Eu amo estudar, gente. Pesquisadora! Um dia, tanto que a gente tem até uma bibliotecazinha aqui do Oriente com material gratuito, né, e doado. Incrível, isso é incrível. É, o material teórico, eu acho ele muito importante, porque a gente está estudando uma dança que é de outra cultura. Então, a gente está saindo da nossa bolha. A gente está ultrapassando a fronteira daquilo que a gente conhece. E para a gente não se perder no caminho, é bom a gente ter acesso a esse conhecimento do significado das coisas. Por que isso? Por que aquilo? O que eu gosto muito da dança é que ela acaba sendo o raio-x da cultura de um povo. Então, com a dança, a gente aprende até um pouco do idioma, para a gente poder se conectar, não se perder, entender os significados, respeitar também, não cometer gafes. E É verdade, é importante, muito importante, galera. aprende uma filosofia de vida que vem de uma outra cultura. Por exemplo, na dança do ventre que eu estou estudando, eu sou uma pessoa que eu estava, ainda sou, muito acelerada demais. E às vezes, pela minha própria saúde mental, a gente precisa calma, um passinho de cada vez, a gente vai resolvendo os problemas. Isso eu comecei a aprender dentro da cultura egípcia, dessa filosofia de um passo de cada vez. Primeiro você resolve um problema, depois você resolve outro problema e vai desacumulando as coisas. Então, isso começou a me fazer bem também enquanto pessoa, nesse desacelerar. Imagina, eu também sou muito acelerada no bailarina do Oriente. Eu quero estar postando, 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 criando. Eu vejo, eu falo, gente, ela é muito agitada mesmo. Eu vejo, gente, eu já fiz 10 coisas que era para fazer em 3 dias. Não era para fazer tudo naquele momento. Então, eu também preciso desacelerar. Qual é a reflexão que eu estou trazendo disso? Isso é uma coisa que eu estou aprendendo por causa da dança do ventre, por causa da cultura egípcia. Estou aplicando na minha vida. Mesma coisa eu acredito que deva acontecer quando você estuda a cultura e o povo da Polinésia. Você vai aprendendo coisas, aprendendo uma nova visão, e vai agregando valor na sua vida mesmo, como ser humano, né? Vai aprendendo uma nova filosofia, uma nova visão, tudo isso, a dança, a música e a arte como um todo, ela te ensina. Gente, você quer aprender sobre um povo? Observa uma obra dele, uma música, uma dança, uma obra televisiva. Gente, a gente vai tendo um pouquinho da imersão, por mais que na obra televisiva pode ser uma obra de ficção, mas acaba tendo ali um contato com a cultura, um contato com o novo mundo, com novos porquês, uma nova visão que na nossa cultura é diferente. E a gente acaba tendo um choque, mas depois Sim. a gente passa a entender, né? Eu passei muito por Interessante isso isso. que você citou dessa questão, porque eu também sou muito agitada, extremamente agitada. Eu danço o tempo todo mesmo, gente. Tipo assim, minhas pernas são grossas que o Oritaiti ajuda, mas também porque eu sou obcecada. Porque toda Gente, hora as eu pernas danço. da professora Heloísa são lindíssimas. Quando vocês fizerem aula com ela, vocês vão ver. Tem uma amiga minha que me zoou, ela fala, Elô, tua panturrilha parece um tender. É enorme, assim. Mas enfim, mas é porque eu danço toda hora, toda hora. Mas isso que você falou dessa questão dessa agitação, é, a Aparima me trouxe muito isso no Oritaiti, porque eu sou muito agitada também. Uma coisa que eu não gostava quando eu era bailarina de dança do ventre era de coreografias. Eu era bailarina, até hoje, eu gosto muito de improvisar. E pra mim, Eu a também. graça da dança é a Eu improvisação. Então, pra mim é a alma do negócio, de qualquer dança, é a improvisação. Então, por que que eu gosto das minhas alunas com uma limpeza técnica boa? Não é só para ser a top, não. Mas é para que a aluna ela tenha segurança de conseguir improvisar sozinha. Como é que nasce a insegurança na hora de improvisar? Quando a aluna ela não sente que os passos estão bem feitos, que os passos estão bem colocados. Ela queria aquela segurança. Não, será que eu estou certa? Ah, não vou nem tentar fazer. Não, improvisar. Quero não. Então, quando a aluna ela tá com os passos firmes, bem limpos, fica muito mais fácil para a gente improvisar. Agora, voltando à questão da coreografia que eu falei. Eu não gostava de coreografia, né? Eu achava um saco coreografia. Eu queria improvisar, sentir a música. E, pô, na dança do ventre tem aquele sim maravilhoso. Não, improvisar o quê? Eu quero. Quer dizer, coreografia o quê? Eu quero improvisar. E aí chegou a Oritaiti na minha vida. Como eu ainda não tinha nenhuma noção de vocabulário, igual eu tenho hoje em dia, né? Pra dançar parima era só coreografia mesmo.
E aí, a questão da contagem do tempo, né, nas coreografias de Aparima. A gente costuma acompanhar o cantor, porque os movimentos de mãos estão literalmente interpretando a letra da música. Então a gente não, na Aparima, a gente não costuma acompanhar muito a melodia, mas a letra da música para poder encaixar, né? É como se fosse, meu marido fica me zoando. Parece uma dança de sinais, de linguagem, de língua de sinais. Porque realmente a gente está interpretando, né? Então tem que acompanhar a letra da música. E aí eu falava, nossa, cara, eu vou ter que aprender coreografia, sério, isso mesmo? Sério, vou ter que aprender, não tive para onde fugir. E tive que aprender a desacelerar nesses momentos de aprendizagem da coreografia. De sentir a música contando ela mais lenta, porque as músicas de Aparima costumam ser músicas mais lentas, mas tem Aparimas mais agitadas, tá? Mas não é super agitada igual a Terra, mas tem mais rápidas. Só que elas costumam ser mais lentas, mais cadenciadas. Então, o movimento de quadril costuma ser mais lento mesmo. Então, se você é um fogaréu igual eu, tu fica meio assim. Meu Deus, eu quero me movimentar. E aí eu ficava nessa. Só que foi me ajudando a desconstruir. Eu comecei a sentir mais a música, a me entregar mais para ela, a respeitar o tempo da música, poxa. Deixa a música no tempo dela. Eu que vou ali me integrar. E o que você falou no início da live, que eu achei muito interessante, você falou, nossa, senti uma energia muito boa. Eu também acredito muito nessas questões de energia. Para mim, faz parte da minha cosmovisão enquanto mulher indígena, né? É inerente entender a vida como algo espiritual, energético, e não é só dos povos indígenas essa visão. Isso é uma coisa que eu acredito mesmo para todos os povos do mundo, do planeta, e muitos antigos sabem disso. Os povos indianos, para mim, são brabíssimos nessa concepção enérgica, e os polinésios também trazem isso, essa conexão o tempo todo. Por exemplo, tudo tem um porquê. Tudo tem um simbolismo. Então, por exemplo, até o dançar flexionado tem um porquê disso. Até eu fazer contração abdominal para dançar, tem um porquê disso. E o porquê? Porque os polinésios, não só no Tahiti e no Havaí, mas em outras ilhas polinésias também dançam com as pernas flexionadas. Eles acreditam que quanto mais flexionadas as pernas, mais a gente consegue captar a energia da terra, passando pelos pés, passando pelas pernas e indo para o corpo todo. E além disso, trabalha-se bastante a humildade. Então, quanto mais flexionado, mais humildade eu estou trabalhando. Então, essa é uma explicação filosófica cultural dos povos polinésios, que em muitas danças se dançam flexionados. Agora, a explicação dentro do Ori Tahiti, por que a gente contrai o abdômen para dançar? Um, porque os polinésios, não só do Tahiti, eles acreditam que a energia vital, aquela coisa do fogo da vida, não está aqui no peito como a gente ocidental é ensinado, mas está assim no ventre, na região principalmente do abdômen, né, do umbigo. Então é onde eles enxergam que tem toda a energia vital, a energia espiritual da vida, porque é onde tem a conexão do filho com a mãe através do umbigo, do cordão umbilical. Então, por isso que a gente contrai, como se a gente estivesse entrando em conexão com essa energia de criação da vida. Então, são respostas de simbolismos culturais do porquê que se dança dessas formas. Agora, a gente também pode adentrar questões técnicas enquanto profissional da dança. Quando a gente dança muito flexionado, em qualquer dança que seja, o quadril ele ganha muito mais potência. Ele fica muito maior, muito mais forte. As meninas que dançam funk aí, tem umas amigas aí top de São Paulo aí que são a menina braba do funk. Tem a Ju. É a Ju do Sagrado Rebolado, que é o nome da página dela. As meninas, elas dançam todas, elas dobram o joelho, empinam o bumbum. Podem reparar, os joelhos estão bem dobrados, estão bem flexionados. E aí a bunda ganha outra dimensão, o quadril fica imenso, muito mais mobilidade. Então, por isso que a gente vê no Ori Tahiti, por mais que tenha gente que associa a dança do ventre, tem gente que associa, o que eu perdoo, eu perdoo porque tá envolvendo quadril. Então, no imaginário ocidental, a pessoa vai falar, ó, tá envolvendo quadril, qual é a dança mais famosa que envolve quadril? Dança do ventre. Então, é natural que as pessoas associem. Já nem acho mais ruim. Teve uma época que eu achava ruim. Agora, eu já nem acho mais, já pego e explico. Não, parece mesmo, mas não é isso, não. Por que as pessoas ficam, tipo, uau, com o Ori Tahiti? Porque quando as mulheres estão dançando, apesar de ser de quadril e apesar de associar com a dança do ventre, elas veem que não é a mesma coisa.
Elas veem, nossa, esse quadril tá bem mais forte. Esse quadril tá muito maior. O que que é? Tem alguma coisa diferente. Elas, sem saber, sem perceber tecnicamente, estão vendo uma diferença técnica. Qual é a diferença técnica? Que o Oritaichi a gente dança flexionado e na dança do ventre a gente dança com o joelho semi-flexionado. Sendo certo que para muitos profissionais, muita gente nem sabe dessa diferença entre flexão e semiflexão, que está tudo bem. Mas quando eu chego no meu momento de poder falar sobre isso, aí eu explico essa diferençazinha técnica. Mas enfim, e dançar também com o abdômen extremamente contraído protege a articulação do joelho. Então tem gente que olha assim, nossa, eu não consigo dançar Orientate não, até cardio, eu não vou não. Ai, meu joelho. Mas a pessoa nem sabe que tem uma técnica que se dança que é justamente para proteger o joelho. Então a gente contrai o abdômen porque a gente está trabalhando o core. Então o core, essa musculatura que protege todo o abdômen, assoalho pélvico, lombar. Quando ele tá contraído e tu tá com o peito estufado, tu pode descer até o chão que a tua articulação do joelho vai estar protegida. Porque toda a força e o peso do teu corpo vai estar aqui focada no abdômen. Agora, se a mulher não sabe dessa técnica, não entende como é que funciona, não está sendo bem instruída e não contrai o abdômen, a chance dela conseguir um problema no joelho é muito, muito grande. E isso eu só fui aprender efetivamente com as mexicanas. E aí, por exemplo, tem um movimento que é de chão, que a gente agacha, que o nome é Tiffany. Tiffany significa no chão, abaixar. Então você abaixa no chão. Quando você anda, é no u Tiffany, porque no u é deslizar e Tiffany chão, então é deslizar no chão, né? Quando começaram a me passar isso aqui no Brasil, os outros professores aí, não me explicaram que tinha essa questão da extrema contração abdominal para eu descer. Então, eu cheguei a machucar meu joelho por conta disso, porque eu não tive essa devida orientação. E foi muito ruim, porque eu tive que ficar um mês parada. Para mim, que sou super agitada, eu sou bailarina, imagina o caos, né? Não gostei. E aí, meu marido falava: amor, olha só, se você quer dançar, vai ter que ficar de repouso. Vai ter que respeitar. E eu tive que respeitar. E aí, depois desse episódio que eu passei a estudar com mulheres lá mexicanas, e aí a primeira aula que eu tive com uma mexicana, ela me corrigiu isso, e eu falei assim, nossa, era só era uma questão simples, era basicamente saber que eu deveria contrair o abdômen para poder abaixar no chão. E aí eu sempre falo isso para as minhas alunas, eu respondo nos comentários, tem gente que me pergunta quando eu ver que eu posto vídeo fazendo no Tiffany, nossa, como é que faz isso? E aí eu já dou logo a fita, porque eu tenho até medo das pessoas se machucarem porque não sabem como fazer aquilo e acham que é de um jeito. E não é nada demais, mas você precisa desse conhecimento básico, entendeu? De saber como é que você protege seus joelhos. Então, quando você flexiona para dançar, não só para descer até o chão, mas quando você contrai seu abdômen, você está protegendo a sua articulação do joelho. Então, por isso que as mulheres não vivem por aí toda escangalhada. A gente está sobrevivendo, entendeu? Porque a gente sabe a técnica correta do Oritaiti. Isso é muito importante, gente, porque esse corpo aqui a gente vai precisar dele até o último dia de vida nessa terra. Então a gente tem que cuidar dele com carinho, Muito né? Do joelhinho, do pezinho, do quadril. Então essas técnicas que previnem lesões, evitam lesões, elas são muito importantes para viabilizar a dança a longo prazo da nossa vida, que é o que a gente quer, né? A gente quer morrer dançando. Aham, com certeza. Eu quero morrer dançando. E aí, isso eu acho muito importante. Professora Elô, você dá aula presencial e online? Eu dou aula presencial na cidade do Rio de Janeiro, em um estúdio chamado Estúdio Ayuni, da Zara Lee, uma mulher também conhecida no meio da dança do ventre, em Copacabana. Também dou um workshop mensal num lugar aqui no Rio de Janeiro que se chama Museu de Arte Moderna do Rio, que é o Man Rio. Eu tenho um grupo no WhatsApp só para esse workshop, e ele é mensal, com valores acessíveis, mais para as mulheres conhecerem realmente a modalidade. E dou aulas online. As aulas são ao vivo pelo Zoom. Ficam gravadas, são enviadas semanalmente, inclui material teórico, oficina de confecção de figurinos, playlists de músicas, musicalidade básica polinésia. E aí eu tô com algumas turmas, né? Segunda, terça e quinta. Segunda-feira é Aparima, iniciante, 8 horas da noite. Terça-feira tem dois horários, 11 horas da manhã e 8 horas da noite. Mista, que é Aparima e Oteia. E quinta-feira eu tenho 8 horas da noite ULA, também iniciante. E depois da aula de ULA, às 9h15 tem a aula de Orita Rite Cardio, que aí é só até e aperfeiçoamento do fará. Todas as turmas iniciantes.
Gente, que maravilha. Eu já fiz, vou repetir, né? Já fiz uma aula com a professora Luísa e percebi que a dança é para todo mundo. Basta você se dar uma chance. Dá uma Você chance. querer, você se dar uma chance, permitir conhecer a modalidade, permitir se apaixonar por ela. E no seu tempo, a professora, ela não é carrasca, gente. Ela é muito boazinha. Ela é Tô muito mesmo. boazinha. Você faz no seu tempo, conforme você aguentar. Eu acho assim, a gente também fazer as coisas pela gente, né? Não para competir com A, com B ou com C. A gente está fazendo pra gente ser feliz. Acima E de tudo, pra deixa gente mesmo ser a gente feliz. entrar numa outra atmosfera, né? Porque, por exemplo, dentro da OTEA, que é onde a gente trabalha o Farapo, né? Aquele movimento rápido de quadril, ele é um movimento extremamente espiritual dentro do contexto da dança polinésia tahitiana, né? Porque ele é um movimento que trabalha. Quando a gente aumenta essa rotação pélvica, tem muita gente que fala assim: ah, Farapo é rotação de quadril. Não é só rotação de quadril, é rotação pélvica essencialmente. Sem pelvis você não vê movimento nenhum. Não tem como ver mesmo. E esse movimento, quando a gente trabalha a pelvis e o quadril, ele libera emoções, libera tensões, libera traumas, ansiedades. E isso tem estudos agora, até científicos, que falam que nós mulheres, principalmente a gente guarda muito trauma e muita ansiedade na região da pelvis, na região do quadril. O que, que isso faz acontecer? Mulheres acabam. Muita gente, muitas vezes pela rotina do dia a dia, deixando de dançar, ou seja, não precisa fazer só dança polinésia, mas não dançam. Muitas mulheres não estão dançando. Quando chega no período da menopausa, o sofrimento ele é muito intenso, porque você acumulou demais energia densa nessa região da pelvis e do quadril, não movimentou, não liberou essa energia, e aí você vai ter que lidar com ela psicologicamente, biologicamente, hormonalmente, fica muito mais tenso. Então, assim, mulheres, dancem e saibam que se tiver aí muito acúmulo de energia aí, de estresse, ansiedade aí, que tá sentindo que tá muito tenso, venha fazer aulas de Oritaiti. Venha fazer uma prática, se possível, de oteia, para liberar isso num super cardio de Farapo. Eu lembro que uma professora que eu dei aula num estúdio aqui no Rio de Janeiro me relatou, ela dá aula há 20 anos de dança do ventre, tá? Então é uma mulher que trabalha com quadril. Falou assim para mim, eu falei, cara, o que você achou de fazer o Farapo? Perguntei para ela. Ela falou assim, nossa, Elô, a palavra que eu tenho para te dizer é êxtase. Eu senti êxtase. E eu senti uma sensação de que parece que eu tinha umas coisas guardadas em mim que eu nem tinha ideia que eu estava guardando, umas coisas de ansiedade, sabe? De tensão, e que durante o movimento do farapa eu senti liberar. Então, eu mesma, no meu dia a dia, a dança ela tomou uma proporção de cura diária, né? Porque a gente falou dessa questão toda de energia, que você sentiu do Oritaiti, e comentamos sobre a concepção de perceber a vida como algo espiritual e energético, é algo também de um trabalho diário. Então, nem todo dia a gente está bem. E está tudo bem. Porém, a gente precisa se cuidar de algumas formas. Então, para mim, por exemplo, que sou mulher indígena, e para minhas amigas que são próximas a mim, estou sempre recomendando banhos de ervas, estou sempre recomendando que façam suas danças, sabe? Que se conectem com o seu útero, que se conectem com a sua pelvis, com o seu quadril, que movimentem. Tem vezes que eu tô com a energia, ó, lá embaixo. Coloco uma halteia, começo a fazer farapo e me sinto revigorada de novo. É como se acendesse alguma coisa forte em mim que me conectasse com algo maior e me despertasse para por aqui agora, entendeu? Então, tomou outra proporção. Então, assim, o que eu vejo é para as danças polinésias entrarem cada vez mais aqui no Brasil, o que a gente necessita é se permitir acolher não só a dança, mas acolher você a descobrir algo novo, sabe? Qual o problema de você ir dançar uma dança completamente diferente? Por que que você não pode fazer essa dança? O que que é que te impede? É o medo? São as desculpas? O que é que está te impedindo? E é uma dança que ela é completamente conectada com essa questão do sagrado feminino da terra. Tá ligado o filme da Moana, no final do filme, que aparece aquela deusa, Tefi? Uhum. Ela literalmente representa a Mãe Terra, que é representada em muitas culturas. E naquilo no filme representa a conexão máxima dos povos polinésios com essa deusa Mãe Terra. Então, esse fato de dançar flexionado, de estar puxando a energia da terra, né? É uma dança que trabalha essa espiritualidade com o feminino,
com aquilo que nos cobre, que nos rodeia. O que é que nos rodeia? Um ser vivo muito maior que a gente passa a vida achando que não é, que é só uma bola no meio do universo voando. Não, esse ser tá vivo, pô. Tem plantas que nascem dessa terra. Tem um oceano cheio de vida. E a gente está aqui vivendo. Entre trancos e barrancos, todos errados, destruindo a nossa própria mãe. Mas a gente está aqui vivendo em cima dela. Então, essa desconexão, ela pode ser reestabelecida através de uma dança indígena que resistiu culturalmente, como o Oritaiti, como a Ula, e que tem técnicas de quadril completamente envoltas a essa espiritualidade do feminino e do útero sagrado. Então, é um despertar de dentro para fora. Então, eu percebo que as alunas que estão fazendo aula comigo, elas não chegaram aleatoriamente. Eu percebo, até você, Carol, nem você chegou em mim aleatoriamente para fazer a aula. Naquele dia que você estava disponível, naquela hora exata. Você poderia não estar disponível naquele dia, você poderia ter feito em outro dia, eu não sei, mas naquele dia você estava. E naquele dia que eu te dei aquela aula, foi uma aula muito especial para mim, porque eu mantenho aquela sequência de uma música que eu ainda não tinha parado para estudar profundamente a letra. Eu estudei profundamente naquele dia, criei aquela sequência. E é uma música que ela fala muito de saudosismo, né? Uma coisa meio de saudade, de solidão, uma coisa muito interior, né? Então ali eu já estava trabalhando, já venho trabalhando, né, com as danças polinésias, em uma perspectiva que está para muito além de só ensinar a dança e a técnica da dança. Já estou num patamar realmente de envolver a dança com a espiritualidade, com esse despertar conjunto com mulheres. Tive experiências com uma pajé do meu povo tupinambá, a pajé Rita, que eu estou até colocando imagens dela nos meus vídeos reacts, que me trouxe esse insight de que a cura do espírito, no nosso espírito, é muito mais forte quando nós mulheres estamos em conjunto. Então, eu tenho tentado trabalhar isso presencialmente, mas também no online, né? Com nós mulheres. Eu acho que a gente está vivendo uma outra fase realmente do planeta Terra que tanta gente falava e que muita gente falava assim, isso é maluquice, mas que está realmente despertando as pessoas para perceber que não somos robôs para vivermos no automático. A gente precisa sim estar conectado com a natureza, é uma necessidade humana mesmo, desse ser, desse animal humano. E que, tanto que é um momento que agora para o Brasil está chegando as danças polinésias através da internet, né? Que é um ambiente que tem muita coisa que não é favorável, mas também tem muita coisa que é incrível. Por exemplo, essa conexão com bailarinas do Oriente. Eu acho essa página maravilhosa. É uma página que ela divulga as danças orientais com muito respeito, com muito cuidado, com referências diversas e, ao mesmo tempo, também arruma espaço para outras danças. Então, ela não posta só sobre danças polinésias, ela posta sobre danças iraquianas, sobre o carimbó do Pará, que é uma dança regional amazônica, entendeu? Então, ou seja, é uma página que também está nesse momento vibracional, dessa conexão desses povos. E eu fico emocionada de falar sobre isso, porque fica aparecendo muitas vezes que só os povos indígenas estão despertos para essa concepção de que somos parte da Terra. Mas, na verdade, a gente está desperto para ajudar os outros também a se despertar que, mano, tu também faz parte da Terra. Tu também é ser humano, cacete. Tu também tem que estar aqui, ó, ligado. Eu sem você fica muito difícil. Então eu tenho tentado trazer isso para as minhas alunas nesses encontros, nos abraços que eu dou, nos acolhimentos, no momento que eu lembro, olha, tá tudo bem cansar. Você não é um robô. Entendeu? Mas também não para forever, não, né? Volta pra aula. Você vai perder a aula, ficar descansando também já é demais. Mas, mas nesse sentido, então, porque são danças que todo dia me curam um pouco. É algo assim, não tem palavras para descrever o que me causam, assim. Hoje, né, eu tive essa resposta dessa questão do Tupinambá ter o genoma também polinésio, o que me deixou muito emocionada de saber, porque para mim, como Tupinambá, fez muita diferença saber disso, porque explicou um pouco esse sentimento, uma coisa meio de saudade, uma nostalgia, uma coisa estranha, sabe? E ao mesmo tempo isso desperta também em outras pessoas que dançam essas danças, que se conectam ou que veem, né? O pessoal fica comentando nos meus vídeos, nossa, tem uma sensação, isso é tão gostoso, eu quero fazer isso também. Então eu quero trazer mais e mais mulheres, mas também que as mulheres de outras modalidades entendam que elas podem fazer isso e continuar fazendo as outras modalidades que não tem nenhum problema. E é isso. É verdade, gente. Nós somos artistas.
Enquanto artistas, nós somos seres multidimensionais. Então, Então, é muitas vezes natural e até necessário que a gente faça mais de uma coisa, apesar de que, claro, a gente nunca vai poder fazer tudo que a gente quer. Muitas vezes é preciso escolher, mas a gente consegue ser mais de uma coisa, né? Enquanto artista, enquanto ser humano. Eu acho isso muito interessante. isso eu Professor, aprendi também com as. Deixa eu só fazer um adendo. Isso com as mulheres polinésias também é muito forte. Por exemplo, a conexão com a confecção do próprio figurino. Eles escolhem, né, essa questão das coroas de flores, dos colares de flores, que são usados para proteção espiritual, mas também que são vestuários para apresentações de dança. Então, há ritualísticas para isso. Eles pedem permissão para a natureza, por exemplo, até para falar de uma lenda ancestral. Eles fazem um ritual para pedir permissão para falar sobre aquilo em uma apresentação de dança. Eles escolhem as plantas, eles mesmos que fazem os enfeites de cabeça, de top, de pareô. Depois eles utilizam isso como uma oferenda. Isso no Tahiti, isso no Havaí e em outras ilhas próximas também. Então, são danças que estão o tempo todo conectadas com essa concepção do ser humano e a terra, como parte da terra, né? O que nos aproxima muito mais dessa coisa original da existência, né? Porque eu acredito que nós, seres humanos, a gente evoluiu tanto, 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 que agora a gente se vê completamente separado da Terra, completamente separado dos animais. Somos, assim, os tops, só tem a gente, o resto é nada. E aí, o que isso causa? Muitos problemas mentais, psicológicos, falta de pertencimento que causa sentimento de solidão. Então, são danças, né, que trabalham também essa sensação muito de coletivo. O que às vezes eu acho difícil em outras danças, porque as letras das músicas te puxam para isso o tempo todo, para essa coletividade, né? Tu pode até não querer, mano, mas não tem como. As letras estão falando disso. E você se sente naquilo ali. É um poder muito grande, entende? Que precisa ser compartilhado. E eu acho que a gente precisa de mais e mais professores. Tem que ter professor em Belém do Pará, tem que ter professor no Amazonas, tem que ter, sabe? Outro dia eu tava dando aula pra uma menina de boi bumbá. Quer dizer, ela me deu aula de boi bumbá e eu dei aula pra ela de Ori Tahiti. E ela ficou. Eu fiquei encantada, porque alguns movimentos de mãos de boi bumbá lembram movimentos de Ori Tahiti e de Ula. E eu falei assim, gente, muito doido. Calma aí, isso é muito doido. E aí eu peguei e perguntei pra ela, falei, cara, e qual é a história? Eu sou muito curiosa, né? Falei, qual é a história do boi bumbá? De onde é que surge o boi bumbá? De onde que sai esses passos? Porque tem movimentos de braços e de mãos que lembram muito o Ori Tahiti. Aí ela falou assim, Elô, lá em Manaus, lá em Parintins, a gente não costuma estudar sobre isso nem nas escolas. Lá a gente estuda coreografias, todo mundo junto, se encontra para dançar, mas falar sobre isso ninguém fala. O que eu posso te dizer é, ela viveu, acho que na Bolívia um tempo, e ela percebeu que algumas danças de alguns povos indígenas da Bolívia fazem alguns passos que estão dentro do boi bumbá. Então, a origem, tecnicamente, são indígenas, não exatamente da Amazônia brasileira, mas da Amazônia boliviana. E aí é muito doido, porque você começa a estudar o Oritaiti e a Ula e você começa a ver certas similaridades. Por exemplo, com essas danças, né, indígenas da Amazônia, por exemplo, o boi bumbá, e com algumas concepções de cosmosvisões indígenas. Então, por exemplo, para os povos polinésios em geral, eles acreditam que ao tomar banho de mar, a gente está limpando o nosso campo áurico, e quando a gente toma um banho de cachoeira, a gente está renovando essas energias. Pois, para mim, indígena tupinambá e outros povos que eu também sei que pensam dessa mesma forma, isso também é uma verdade. A gente toma banho de mar para se limpar e banho de cachoeira para a gente renovar as energias. Então, são coisas que vão em pequenos detalhes se conectando. Que é uma coisa babadeira agora de conexão com a dança do ventre, que eu estava lendo outro dia. Eu estava montando um material teórico de vocabulário. E existe uma palavra polinésia, taitiana polinésia, que se chama Ra. Sabe o que significa Ra na língua taitiana? Sol. Qual é o outro povo que fala Ra para sol? o egípcio antigo. Meu Eu tô Deus! ficando arrepiada. É, o Deus Ra, caramba! Exatamente. Eu falei assim, gente, mas que babado! E aí, porque muitas músicas tatianas, eles vão falar Mahaná para se referir ao dia, ao sol. Mas a forma mais ancestral atrás de Mahaná é Ra. Ra com a letra R, A e uma acentuação reta assim em cima que eles chamam de Tarava.
essa acentuação. E aí se fala ha. E aí, esses dias, montando o material teórico, eu vi isso e falei, amor, eu mostrei pro meu marido, né? Eu encho o saco dele com essas pesquisas. Falei, amor, tu não tá entendendo. Tem uma palavra tahitiana que é ha, que significa sol. Qual é o outro povo que fala? Aí ele, os egípcios. Falei, gente, agora outro babado. Conheci uma menina tahitiana, filha de brasileiros. Encontrei com ela, fiz aula com ela e blá blá blá. Enfim, foi aí que eu percebi que a minha parada com o Oritaiti é uma outra pegada mesmo. Muito mais espiritual, sabe? E aí o nome dela é Tainá, sem ser o acento circunflexo no A. Eu falei assim, nossa, Tainá é um nome que vem do tronco linguístico tupi-guarani, que significa estrela do amanhecer. Tainá. Eu comentei isso com ela, falando, nossa, meus pais colocaram esse nome propositalmente, porque no Tahiti, Tainá significa o nome de uma flor, de um tipo de uma flor. Então, é exatamente a mesma escrita e a mesma fonética, Tainá, que tem no Tupi, do Tupi-Guarani, tem também no Tahiti a mesma palavra, só que com significados diferentes. Então, tipo assim, é uma coisa que você vai estudando, vai se aprofundando e vai percebendo que esses povos, uma coisa muito interessante também de comentar, é que, por exemplo, o povo do Havaí foram um dos únicos povos que sabiam que iam ser colonizados e que se prepararam para isso. Porque os povos polinésios eram grandes navegadores e eles corriam pelo mundo afora. O que eles viam, o que eles viviam, muita gente não sabe, ainda está sendo estudado. Só que se sabe, se a confirmação, eu já escutei isso de nativos polinésios, que os caras do Havaí, em uma dessas viagens, voltaram para o Havaí informando para as grandes lideranças que ia chegar uns caras lá e iam dominar tudo. E aí o Havaí se tornou um grande berço um grande berço de saberes tradicionais dos povos polinésios, porque o ouro Itaiti só foi guardado também e resistiu por causa dos havaianos. Eles guardaram as outras culturas desses povos. Existia uma espécie de monarquia de nativos. Já lá no Tahiti, antes da colonização, já existia um rei taitiano. E lá no Havaí também já existia reis havaianos antes da colonização. Nessa pegada toda que os havaianos ficaram sabendo o que estava correndo pelo mundo, isso já era século XVII, né, para século XVIII, por aí. Eles já sabiam o que estava rolando pelo mundo, que estavam invadindo vários lugares, que estavam dominando vários povos, e eles tiveram acesso a que ia rolar essa parada. Não sei se eles viram ou se falaram para eles, algum outro povo. Sei que isso chegou para os havaianos e eles se prepararam, eles guardaram muito bem a cultura deles e eles guardam até hoje. De tal forma que, por exemplo, tem uma menina que eu conheci aqui na internet, que ela é uma mulher brasileira que está morando no Havaí, e ela está fazendo doutorado, mestrado, sei lá, alguma coisa assim no Havaí, e ela estava me contando. Eu falei assim para ela, veio puxar assunto comigo. Eu falei, cara, se você quiser postar algum vídeo seu dançando hula aí no Havaí, né? Marca a minha página. E aí eu posto e tudo mais. Ela, eu queria muito, sabe? Mas assim, ela ainda falou assim: você sabe como é que são os halaus? Halaus é o nome das escolas de hula, tá? Você sabe como é que são os halaus, né, Lu? É tudo muito secreto, eles não deixam postar treino, não é toda a coreografia que pode ir pra internet, eles são muito fechados. Então, é uma coisa que do Havaí, da hula do Havaí, que ainda está se abrindo mais para fora, assim, agora. Acredito que se fecharam muito com um modo também de proteção da cultura deles, né? Tem uns problemas muito sérios com a questão dos Estados Unidos ter tomado o Havaí, e tem o quê? 100 e poucos anos isso. Os havaianos não gostam nem um pouco da política do Havaí. Quase destruíram a cultura deles. Aquela música do Lilo Stitch que fala Kalakaua, é uma referência, uma homenagem completamente a um rei chamado David ou Davi Kalakaua, que foi um cara que fez reviver a Ula no Havaí e que quando ele voltou para o poder, né, ele falava que a Ula é a voz do coração do povo do Havaí, que tinha que dançar no palácio, tinha que ter Ula para todo canto, tinha que ter os cantos, tinha que ter os tambores deles. Então, foi uma referência de resistência cultural havaiana e por isso que ele é mencionado até hoje. Inclusive, tem um festival no Havaí que acontece anualmente, acho que por março, que se chama Mary Monarch Festival. E é uma homenagem a ele, porque esse Kalakau é conhecido como The Mary, alguma coisa. The Mary Monarch, né? O cara o monarca, uma coisa assim. Criaram um festival na década de 60 com o nome dele. Os havaianos têm uma grande gratidão por esse cara. Só que é um povo ainda muito fechado, muito, sabe? Outro dia mesmo, minha professora estava falando, eu comecei a estudar uma coreografia, a minha professora é uma professora mexicana, de hula também.
Ela estuda com nativo havaiano. E eu tô estudando com ela uma coreografia que ela falou, "Elô, essa coreografia a gente não vai poder postar, porque o meu Kumu não permite. Porque é uma coreografia que vem da linhagem dele. Então, cada halal, que se chama halal, vem de uma linhagem familiar. Por isso que eles são tão fechados. Então, tipo assim, aprendeu lá, fica lá. O que pode ir para a internet é isso aqui. Então, ela vai me dizendo, Elô, isso aqui pode ir para a internet. Elô, isso aqui não pode ir para a internet. Então, bem mais fechado. Já o Oritaiti, não. O Oritaiti é uma coisa mais, sabe, pá, para todo mundo. Os polinésios postam. Não tem essa coisa toda sagrada e de protocolos. Na ULA, a gente usa muito essa palavra de protocolos. Então, agora, né, ensinando a ULA, eu trago uma outra perspectiva da ULA que muita gente não faz ideia, assim, do que é, sabe? A forma que foi miscigenada aqui fora, no Brasil, no Ocidente, foi completamente oposta ao que é a ULA. E eu acredito que, por isso, dessa forma, eles mesmos se tornaram fechados. Eu não sei se você lembra que quando lançou o filme do Lilo e Stitch, muita gente postou umas trends, gente do mundo todo, tá? Postou trends com a coreografia da Lilo e Stitch. E aí houve uma trend específica de algum influencer, eu não sei se é uma pessoa trans, ou não sei o que é, se é uma drag queen, não lembro o que é. Essa pessoa fez essa trend. Eu não achei nada demais, tá? Eu achei que liberdade artística da pessoa na internet de postar o que ela quiser postar. Uhum. Só que isso no meio, mas infelizmente foi um brasileiro. E como eu sigo muitos perfis polinésios e eles me seguem de volta, eu acabo sabendo das coisas que comentam lá fora também, né? E aí eu vi um vídeo de um cara indígena havaiano fazendo um vídeo react desse perfil brasileiro, dançando de uma forma bem caricata, sabe aquelas flores de plástico que falam que é do Sim. Havaí? Bem caricata mesmo, assim, que não tem nada a ver com o Havaí. E o cara tava bem chateado no vídeo, assim, tipo, criticando, falando que é muito de respeito com a cultura deles, que o povo não busca conhecer o que é a ULA, mas quer reproduzir do jeito deles, distorcendo o que é, e aí querem desrespeitar a cultura deles, e que isso era culpa também dos Estados Unidos, enfim, que não era bacana, fazendo mó edição, tipo assim, de descontentamento mesmo. E aí, muita gente brasileira nem teve acesso a isso, mas eu, como brasileira pesquisadora, reconheci que era um influencer, eu nem sei o nome, tá? Não sei mesmo. Eu sei porque eu vi um vídeo assim, aleatório na internet e vi que era um brasileiro. E o cara comentando isso, eu falei assim, gente do céu. Aí eu comecei a falar, não, tem que fazer alguns vídeos educativos na internet. Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre a ULA, para começar a desmistificar, porque muita gente nem sabe que ula é uma palavra em havaiano que significa a cor vermelha. Não tem nada a ver com a dança. Significa a palavra vermelho. Então, ula, ula não existe. A gente dança a ula, ou falando hula, né? Que a letra H nas línguas polinésias costuma ter som mesmo de R, realmente, tá? Enfim, é isso. Falo Meu pra caralho. Deus, você falando isso sobre o hula, né? Eu me lembrei muito da minha infância, eu sou quase 10 anos, né, mais velha que a professora, e isso nos anos 90 passava muito em desenho animado. Essa caracterização do hula-hula, danças havaianas, florzinha na cabeça, aquela sainha de palha. E o nome que se dava era hula-hula, né? E eram desenhos norte-americanos. A daquela grande empresária, Xuxa Meneghel. A culpa não foi dela dessa parada que se tomou essa proporção de hula-hula no Brasil. Mas a imagem dela foi utilizada através. Uma empresa utilizou a imagem da Xuxa para que ela divulgasse em alguma música dela aleatória a musiquinha lá do hula-hula. Hula-hula, hula-hula, não sei o que mais. E tipo assim, eu costumo me referir a isso, a um grande desserviço à cultura havaiana. Um grande, tipo assim, desrespeito. Deixando bem claro que não é culpa da Xuxa Meneghel, ela foi paga para isso, né? É, provavelmente ela não faz nem ideia do que ela estava falando. Eu acredito que sim. Teve um vídeo dela recentemente que ela estava pedindo desculpas aos povos indígenas porque pegaram um trecho de um programa de TV em que ela estava fazendo gestos desrespeitosos para a gente indígena, tipo bater na boca. E aí pegaram esse trecho, década de 80, tu imagina, né? Aquela coisa, né? Aí tinha indígenas no palco e eles estavam tudo assim. E ela brincando de bater na boca, e os caras, tipo assim, não, as criancinhas indígenas não estavam gostando. E aí pegaram esse trecho e começaram a marcar ela, blá blá blá. Aí ela se sentiu, tipo assim, nossa, eu acho que eu
tava fazendo merda e nem sabia. O que era realmente verdade. Acho que ela também não sabia mesmo, né? Porque acaba que se torna uma coisa de estrutura social, né? Que você vai reproduzindo. Então, essa coisa do Ocidente ter aprendido que é hula-hula, eu acho que isso não é só coisa do Brasil, tem aqui para fora, né? Nos restantes dos países. Foi uma forma também que os Estados Unidos colocou de, tipo, menosprezar a hula do Havaí, colocar eles mais abaixo do que a cultura realmente tem lá para eles, sabe? No meio dessas questões todas de protocolo. Por exemplo, muita gente não sabe, se você vê lá meu vídeo dançando o tema do Lilo Stitch, não sei se você reparou, eu tô usando uma saia longa, que vai aqui do meio da barriga até depois do joelho. O nome dessa saia é pu, e ela só pode ser colocada de cima para baixo. Os havaianos não dançam de barriga de fora. E aí, o que é propagado aqui no Ocidente? Que os Barriga havaianos de fora. dançam de top, dançam de saia de palha com a barriga aparecendo. Isso em nada tem a ver com a Lula, entende? Então, assim, muito complicado. É um trabalho muito delicado, assim, trabalhar também com danças polinésias. É muito bonito, é muito forte, é também espiritual, porque eu trabalho com mulheres femininas e estou trazendo essa perspectiva de cura feminina através da minha cosmovisão indígena. Mas também é um trabalho muito delicado de ter que, poxa, tocar em certos assuntos que vão desmistificar certas ideias. Então, eu sou essa portadora dessa voz, né? Eu acabo tendo que fazer isso sempre. E sempre com muito amor, o que também é bastante difícil. Mas eu tenho conseguido. Hoje, graças a Deus, com a internet, a gente tem melhor acesso à informação do que lá nos anos 90, que foram os anos que eu cresci, né? Que não tinha nada disso, gente. Não tinha nada disso nos anos 90, nem no início dos anos 2000, quando passava o clone, não tinha nada disso. E a Não. gente foi, com o tempo, com a internet, tendo a oportunidade também de ter um acesso mais rápido ao conhecimento. Claro que nem tudo que é propagado na internet é verdade, a gente tem que ver a fonte, mas até para a gente se educar, se informar, tá melhor do que na década de 90, que foi a década que eu cresci, que eu nasci em 89. Então, eu não conheci os anos 80, mas eu conheci os anos 90. Que honra, hein? Década ótima. Ser Musicalmente, intergeracional. culturalmente. Eu sou um ser intergeracional, então eu conheci o tempo pré e pós-internet. Conheci os dois. O início da minha adolescência não tinha internet. Lá no final da minha adolescência que surgiu o Orkut. Essa rede social, né? Que eu acho que você não chegou a conhecer o Orkut. Eu peguei, mas eu tinha uns 7 anos de idade, assim, mas eu tive Orkut, sim. E aí a gente foi tendo contato, com mais informações, gente da própria cultura falando da cultura, por exemplo, desmistificando mitos, informações fantasiosas, né? Porque se a informação não chega pra gente, a gente acredita em qualquer coisa que passa na TV. Total. Acontece isso, né? Exatamente. Uhum. Então, acontece isso. Mas sabe uma coisa que eu queria lhe perguntar? Uma última pergunta. Não, não pode perguntar ainda. Ainda tô com tempo ainda. O Ori Taiti e a Hula é uma dança centenária barra milenar? Eu acho que é milenar, dentro da minha perspectiva. Por quê? A Polinésia Francesa do Tahiti, ela foi ocupada, parece que há cerca de uns 2.000 anos. E essas danças, elas eram praticadas em cerimônias, tanto a hula quanto o Ori Tahiti. Então, são milenares por cerca de 2.000, 1.800 anos, que é o tempo que essas ilhas foram ocupadas, por assim dizer, né? E aí eram utilizadas em cerimônias para casamento, para fertilidade dos deuses que eles tinham, para receber a galera de outras ilhas. Tem uma história muito interessante no Tahiti de um grupo de artistas que a maioria eram mulheres, que eram chamadas de as Arioi. E as Arioi não podiam ter filhos, por exemplo. Uma mulher Arioi, ela ia viajar de ilha em ilha dançando. Então ela chegava numa ilha para dançar, se engravidar, se lascou. Eles faziam um ritual que ou a criança era abandonada ou era morta, por exemplo. Isso era os Maori. Muitos, uns 1.000 anos atrás era feito isso. Mas então, são danças realmente milenares, eram utilizadas para cerimônias diversas, casamento, morte. Os polinésios, eles dançam para tudo, para vida, para morte, para casamento, para nascimento, para honrar a natureza.
Tem aquele vídeo que você até publicou hoje, da Matatini Mou, que ela tá com uma roupa branca, e eu comentei contigo, falei, nossa, não lembra o Brasil de fundo? Uhum. Porque a fauna e a flora deles é bem parecida com a nossa aqui do Brasil, apesar de ser ilha, né? Se você reparar naquele vídeo, tem tipo que um palcozinho de pedras com uma estátua gordinha de pedras. O nome daquele palcozinho, que é milenar, que tá ali, deve estar ali há uns 1000 anos, é Marai. Era ali em cima que as mulheres dançavam para fazer cerimônias. Então, aquilo ali, a Matatinha está utilizando naquele vídeo um cinturão de folhas que tem um nome que se chama hip rei. O hip rei ele pode ser utilizado de folhas, como ela estava usando, mas pode ser feito de palha, pode ser feito de palha com penas ou de flores. E ela estava utilizando uma roupa branca que lembrava um tecido ancestral, porque muita gente não sabe. Mas antes da colonização dessas ilhas polinésias, essas ilhas já tinham tecidos que eles mesmos faziam com fibras de árvores. No Tahiti chamavam esse tecido de tapa. Então aquela roupa da Matatinha, ela está representando esse tecido tapa. Então, basicamente, tanto o Ori Tahiti quanto a Ula, que são as danças que eu pesquiso, mas sendo certo que existem outras danças polinésias além dessas, né? Mas eu sempre gosto de botar ênfase nisso, que é o meu foco da pesquisa é o Ori Tahiti e a Ula, porque eu ainda não encontrei professor internacional de Siva Samoa, porque eu estou a fim de também aprender Siva Samoa. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Enfim, são danças milenares que são milenares porque eram utilizadas como ritos ritualísticos, cerimônias diversas. No Tahiti, especialmente nesses marais, que são essas construções de pedras mais altas, que também eram utilizadas para tomar decisões sobre a vida de alguém, sobre a vida nas ilhas, porque em muitas dessas ilhas as pessoas não ficavam muito tempo nelas. Então já existia até, por exemplo, um controle de natalidade entre esses povos polinésios. Eles sabiam que eles não podiam ter muitos filhos, porque eles não ficavam muito tempo em uma ilha. Eles utilizavam as coisas que as ilhas davam, que a ilha produzia. Chegava um momento de seca das ilhas e eles mudavam, migravam. Por isso que viviam viajando. Então parece que cada mulher e homem poderia ter no máximo 2 filhos cada. Era o que é. E aí tinham métodos contraceptivos de ervas, tudo mais, né, para evitar essa taxa de natalidade maior. Mas os polinésios, eles são conhecidos como povos extremamente inteligentes, muito mais à frente do que se imagina, por exemplo, dos europeus, né? É que a forma que a gente foi colonizado colocou a questão do conhecimento e de noção de tecnologia completamente num contexto europeu de pensar. Por exemplo, Ailton Krenak fala isso também. Aqui nessa região do sudeste do Brasil, que era predominante o povo tupinambá, mas tinha também outros povos indígenas aqui no sudeste, existiam cidades dentro das matas, construções grandes em árvores. Então é o que a gente chama, nós indígenas, de tecnologia ancestral. E os polinésios, eles tinham tecnologias ancestrais, eles eram exímios navegadores, eles eram exímios agricultores, eles eram grandes fenomenologistas que falam, então eles se preparavam, eles sabiam muito bem quando ia chegar um tempo de fartura, um tempo de que ia dar seca, o tempo. Eles se comunicavam com as ondas do mar, uma coisa muito doida. Eles dão um nome para as ondas do mar lá no Havaí, por exemplo. Tem essa conexão no Tahiti também. Cada onda do mar tem, dependendo do tamanho dela e da velocidade dela, vai ter um nome X, Y. Então eles se conectavam com isso também. Então são coisas que parecem só folclore, coisa blá, 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 mas que ainda está presente no dia a dia deles. E quando você se aprofunda e entende como é que funciona isso na vivência deles, faz total sentido. Então, basicamente, Oritaiti e Ula são danças polinésias milenares, antigamente utilizadas para cerimônias. Foram danças que foram proibidas por lei, foram marginalizadas, tratadas como imorais. Mais ou menos por volta do século XIX, foi quando o Oritaiti foi proibido e a Ula também. Ficou aí umas décadas proibido por lei essas duas danças, nas suas duas respectivas ilhas, Tahiti e Havaí. Depois passaram a poder de novo ser praticadas, mas como tinha sido proibido, elas foram marginalizadas, então a sociedade já não praticava direito. Os mais velhos que foram oprimidos desincentivavam os mais jovens a praticar essa dança. Tipo assim, não faz não, isso aí ó, não é bem visto. Não faz essa dança. E aí os mais novos também começaram a tratar isso como algo radical para ser feito às escondidas. Então os jovens no início do século XX, no Tahiti, se encontravam para dançar o Ori Tahiti escondido.
Então era uma prática, tipo assim, de adolescentes, cara, vamos dançar Ori Taiti. E aí, com o tempo, né, mais já para o meio do século XX, na década de 50, ressurge o Ori Taiti. E mais ou menos ali pela mesma década, 50, 60, ressurge grandemente a Hula no Havaí, com o nascimento desse festival Merry Monarch Festival. Então são danças polinésias de ilhas diferentes, mas que têm os períodos históricos, tanto de proibição quanto de ressurgimento, muito aproximados. E aí o Ori Taiti foi ressurgido por uma bailarina chamada Madeleine Moá, que é conhecida como a grande dama do Ori Taiti, que durante a década de 50 ela teve um problema de saúde, viajou para a França, chegou lá e numa época que estava tendo uns festivais folclóricos regionais. E aí ela falou assim, cara, estava tendo várias danças por lá, e ela falou assim, cara, por que a gente não está fazendo isso no Tahiti? A nossa dança está morrendo. E aí ela volta para o Tahiti, isso em 1955, 1956, e começa a fazer uma pesquisa de campo. Ela ia nos mais velhos, ela perguntava como é que se dançava. Ela anotava nomes, nomenclaturas, não existia isso. Nomenclatura? Passo básico, passo avançado. Isso não existia, essa concepção dentro da dança taitiana. Não existia isso. E aí ela começou a criar essas nomenclaturas e recentemente eu achei um artigo que explicava que o monarca taitiano ele tem descendentes vivos até hoje. E que na década de 50 tinha duas sobrinhas desse monarca aí, que tinham muito dinheiro e que foram que patrocinaram esse ressurgimento do Ori Tahiti através da Madeleine Moá. Porque a Madeleine Moá, além dessa pesquisa, ela montou um primeiro grupo turístico mesmo de Ori Tahiti que dançava nos hotéis, que foi para fora, em outros países. E aí a Madeleine modificou algumas coisas da dança para que ela fosse mais aceita. Então, por exemplo, quem estuda numa vertente da Madeleine Moá nunca vai tirar o calcanhar do chão. Isso é uma coisa da Madeleine Moá. Por que ela colocou isso? Calcanhar no chão. Pernas muito fechadas. Porque a sociedade achava que o jeito mais ancestral de dançar, de pernas abertas, tirando o calcanhar do chão, era muito imoral, era muito feio, era selvagem. Então ela queria trazer a dança e ressurgir ela, mas que ela fosse aceita. Então, esse pessoal do grupo que dançou com a Madeleine Moá, no grupo que ela montou, que se chama Reivá, depois que saiu desse grupo, foram trilhar seus caminhos, viraram grandes coreógrafos, montaram grandes estúdios. Uma dessas pessoas que faziam parte desse grupo é a Macau Foster, que eu citei no início aqui da live. A Macau Foster foi pupila da Madeleine Moá. E a Macau Foster dança. Eu já estudei com muitas professoras mexicanas que estudam com a Macau Foster e me ensinam a dançar do jeito que a Macau dança. Atualmente, eu tenho buscado estudar com professoras do Conservatório Artístico da Polinésia Francesa. Aliás, professoras que estudam no Conservatório Artístico da Polinésia Francesa. Por quê? Na minha pesquisa, no meu estilo de dançar as danças polinésias, eu gosto de algo muito mais raiz. Então, eu sou fã da Macau Foster, mas não sou muito fã do estilo dela de dançar. Assim, pra mim ela dança muito bem, tá? Ela dança muito bem, mas ela tem uma pegada muito mais recatada e do lar. Uma senhora, pô, ela tava no ressurgimento do Itaiti, ela pegou essa pegada da marginalização da dança, ela teve que se reajustar à sociedade junto com a Madeleine Moá para que a dança fosse aceita, e ela leva isso até hoje para muita gente que tem ela como referência, entendeu? Então, tipo assim, não sou fã do estilo dela de dançar, muito na parte de pés e pernas. De braços e mãos eu adoro. Mas pernas e pés eu prefiro do conservatório, porque lá eles mantêm muito a questão da raiz. Então, lá também se dança de perna fechada, mas também se dança de perna aberta. Utiliza bastante calcanhar. E eu, como mulher indígena, eu gosto de uma parada mais raiz mesmo, entendeu? E aí, nisso, o Ori Tahiti foi crescendo. Na década de 80 e 90, teve um boom mundial. Então, é uma dança que é disseminada pelo mundo já há uns 30, 40 anos. Tem muita presença nos Estados Unidos, no México, na França, no Japão. A galera ama, pensa no povo que ama a dança polinésia, é os japoneses. Eles amam. Hula, Oritaiti. E aí, esses lugares que eu citei, né, que são os que me vieram à cabeça aqui agora, mas tem muito mais. Tem o Canadá. A aluna internacional que veio para mim aqui no Rio de Janeiro, ela estudou Oritaiti no Canadá. No Canadá também é bastante disseminado. Então, nesses lugares tem até competições internacionais de Hadiori Taiti, só para você ter uma ideia do nível da parada. E a ULA também nessa mesma enseada, disseminada, muito conhecida, muito mais conhecida que o Ori Taiti, e muito mais disseminada também.
Mas o Oritaiti, aqui no Brasil, como está chegando agora, eu gosto sempre de botar ênfase nisso, né? Que para a gente é uma novidade que para o brasileiro. Mas para outros países já está no gosto há bastante tempo. E aqui ainda tem, aqui, já teve professora mexicana que deu workshop, por exemplo, no Chile. Então, também um dos meus sonhos com o desenvolvimento das danças polinésias no Brasil é que tenha workshops de bailarinas internacionais aqui, que a gente tenha público para isso, entendeu? Então, a gente está nessa construção que, graças ao universo, agora temos a internet para nos ajudar nessa disseminação. O que foi muito difícil para outras bailarinas que eu te expliquei do início do vídeo, que já trabalham com isso há 20 anos, mas que não tinha essa facilidade da internet. Então, agora a gente tem e vamos fazer esse trabalho bonito aí, em conjunto, compartilhando as danças polinésias. Gente, é verdade. Olha, a união faz a força. O universo, o cosmos, Deus, Ra, tudo tem seu tempo para acontecer, né? Se está acontecendo agora, por exemplo, a nossa live, é porque Deus quis assim. Então, nós estamos tentando, né? Fazendo a nossa parte, plantando a nossa sementinha para divulgar a arte das danças polinésias aqui no nosso país. Eu acho que tem como eu posso dizer, a cara da mulher brasileira, tipo assim, a gente é um É, povo dançante, é um povo feliz, é um povo que gosta de ter contato com outras culturas. O Brasil foi construído em cima de várias culturas diferentes. Então tem a cara do Brasil. Eu acho que a gente precisa se dar uma chance e aprender as danças polinésias e formar aqui um público realmente, mais turmas, mais professoras. Não sei se eu estou certa em falar isso, saraus de dança polinésia para a gente se divertir, para a sim, gente conhecer, para a gente ter contato com a sim, cultura. Eu acho que vai, se Deus quiser, vai acontecendo ainda mais, vai com fortalecer ainda certeza. mais o movimento daqui para frente, né? União das Sim. professoras, que tem, por exemplo, existe o mercado persa, que tem o mercado polinésio também, Pô, quem seria top. sabe? Eu tenho falado, né, que o trabalho que eu tenho feito de vídeos educativos é realmente preparando o terreno para as futuras apaixonadas pelo Oritaiti, pela ULA, entendeu? Eu tô preparando o terreno. Não sei se eu vou conseguir pegar o momento em que o Brasil vai estar entregue aos braços das danças polinésias. Talvez minha filha pegue, não sei. Não sei o que vai estar aí no futuro, né? Mas a minha parte eu estou fazendo. Desmistificando as danças polinésias, trazendo outra concepção, para a gente entender, olha, que são danças, mas não é só dança, não, não é bagunça, não. São danças indígenas, é resistência cultural, é também conexão consigo mesma. Então, tem muita potência. E eu acho que sim, tem muito a ver com a nossa brasilidade, nesse sentido energético, de conexão com a dança, com a festa, sabe? Isso tem muito presente lá nos povos polinésios, assim. Eu vejo Com o muita ritmo de similaridade nesse batida, sentido. com o ritmo. Os tambores, né? Tambores, eu acho que há uma conexão que a gente consegue se identificar com aquilo e gostar, e querer aprender, e querer praticar. Eu Sim. achei maravilhoso. Professor, queria lhe agradecer do fundo do coração essa live. Foi a nossa primeira live sobre o tema, né? Como eu conversei com você, eu sou uma pessoa que não tem conhecimento das danças polinésias. Acho que você é a primeira pessoa que me deu uma aula sobre o assunto. Eu gostei muito dos seus vídeos quando eu encontrei o seu perfil, porque eu amo cultura, eu amo aprender, eu amo expandir os meus horizontes. E eu achei muito interessante trazer também a dança polinésia para cá, para você, para outras professoras também. Vamos nos unir e vamos divulgar, porque a união faz a força e Com faz crescer. certeza. Com certeza. Com certeza. Professora, tem algum recado que a senhora gostaria de deixar? Eu queria primeiramente agradecer Cueca Tureté pela oportunidade, por poder aqui acolher meu trabalho, minha pesquisa, minhas reflexões helênicas, como eu chamo as minhas próprias reflexões. Queria agradecer às pessoas que comentaram aqui. Foram comentários muito fofinhos. Amei também, Marta. Queria convidar a todas, venham fazer aulas experimentais, sim, o pessoal que é de fora, venham fazer aula experimental de Oritaiti comigo, na turma de Aparima, para você ter uma conexão com um segmento mais lento e sinuoso do Oritaiti, mais gostosinho. E
Se quiserem orientações, tiverem algumas perguntas ou querem algum conteúdo de internet que seja relativo às danças polinésias, ou o filme da Moana, ou do Lilo e Stitch, me mandem uma mensagem no direct. Estou muito aberta, a todo tipo de pergunta, a todo tipo de mensagem. O que eu puder compartilhar e chegar junto em conhecimento, pode ter certeza que eu vou entregar tudo, entendeu? Assim, mais porque não é porque eu sou uma pessoa maravilhosa nem nada, não. É porque é realmente uma questão de responsabilidade com a dança deles e também de gratidão por algo que eles compartilham com o mundo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paixão, que é meu sonho ver mulheres brasileiras arrasando no Oriterriti, arrasando na ULA e ao mesmo tendo um bom chão para pisar de conhecimento, de saber o que está sendo feito. E aí eu pego a minha florzinha, ó, dou pra Carol. Ai, meu Coriatura Deus. até, Deus, amei essa live. Um Muito beijo. obrigada, Eu gente. agradeço. Muito Agradeço a obrigada, todos. muito obrigada, Marta, porque você sempre acompanha as lives até o A Marta é final. uma fofa, né? E aí eu vou encerrar a live, vou deixar ela salva aqui na página. Ao longo da semana vamos ter os cortes, que é com o símbolo da tesourinha, com as partes mais legais, mais interessantes. Vou pedir colaboração para a professora Heloísa Com e certeza. juntas nós vamos continuar divulgando o material que foi aqui feito por nós nessa live. Ah, e vai ter material teórico na biblioteca do Bailarinas do Oriente sobre Ouro Taiti e Hula. Titia tá Professora está fazendo, escrevendo. professora tá fazendo um artigo para a gente, gente. A gente não Já tem nada estou sobre esse escrevendo assunto. já. E agora a gente vai ter sobre esse assunto, que a gente não tem nada. Agora a gente vai passar a ter. Preparando o terreno para as próximas. Preparando o terreno. Obrigada, Beijo. professora. Tchau, Tchau. querida. Opa.